Salve, salve! Estamos começando mais um Papo com o Maraca aqui. Eu estou muito feliz. Hoje é um Papo com o Maraca especial. Vocês vão saber porque daqui a pouco eu vou anunciar meus entrevistados. Antes, eu quero convidar você para seguir nosso perfil, para seguir a gente nas redes sociais. Spotify Papo com o Maraca. É só procurar no Spotify. Você que tem Spotify, procura Papo com o Maraca. Já salva lá o Papo com o Maraca também. E segue a gente no YouTube. YouTube, canal Alessandro Maraca. Procurou o canal Alessandro Maraca? Ou procura assim também. Eu fiz um teste, eu queria encontrar da melhor maneira possível. Se você procurar lá, Papo com Maraca podcast, vai aparecer também, você vai chegar direto na gente, tá? Então eu quero agradecer todo mundo, agradecer os parceiros, agradecer quem tá proporcionando. Cara, a gente tá completando um mês no ar hoje, né? Tô muito feliz, 4º programa. A gente é um programa especial, vocês vão, como eu disse, vocês vão saber por quê. Vamos falar de um assunto que é muito legal aqui. Com dois caras que tem muito a mostrar que todo mundo pode, desde que tenha aí um foco, né? A pessoa vai poder chegar onde ela quiser. Mas eu quero agradecer sempre nossos parceiros, a Harmônica Produtora. Nós estamos gravando aqui nos estúdios da Harmônica Produtora, no Fiusa Center, e daqui do Fiusa Center, direto para todo o planeta. Afinal de contas, nós estamos na rede mundial de computadores e hoje, muito bem acompanhados. Eu já vou revelar meus dois parceiros aqui hoje, dois amigos. Anderson Silva, o Anderson que é lá do Natsumi, e hoje recebendo Rafael Martinez, uma lenda da comunicação aqui em Ribeirão Preto. Rafa, muito obrigado aí pela presença de vocês aqui hoje, viu? Muito obrigado a você pelo convite, uma honra poder estar aqui com você, um cara que também é uma lenda, por que não, da comunicação da nossa cidade. Feliz pelo seu elogio e estou aqui à disposição para falar um pouquinho dos meus negócios, enfim, inspirar pessoas também, por que não? Cara, é isso, o programa é mais ou menos isso. E o Anderson, eu quero começar depois falando um pouquinho da história de vocês. Eu não trouxe aqui o currículo dos dois, mas vocês vão ver que a história dos dois, cara, é muito legal, é algo de inspirar também. Ô Anderson, e aí, beleza? Boa tarde, Maraca. Muito obrigado pelo convite. Me senti realmente muito honrado. Você é um cara que eu tenho admiração, a gente já tem amizade há um tempo. E gosto muito do seu perfil, da forma que você lida no meio da política. Você é o cara que eu admiro como político, que sabe articular. Cara, É o perfil de político, assim, que faz jus à política. não, Muito bom. E você pode ter certeza que a admiração mútua é verdadeira. Eu admiro muito. E eu quero até começar nosso bate-papo, mais uma vez lembrando. Primeiro, a única coisa que eu exijo de todo mundo aqui, e aí eu não sei se eu vou pegar vocês aqui, mas eu exijo que cada um que vem aqui me conte um segredo. Eu sou meio fofoqueiro, assim, eu gosto de mostrar um segredo de alguém. Então vocês vão se preparando aí que daqui a pouco eu vou perguntar esse segredo. Não precisa ser agora. A hora que vocês quiserem, vocês me falam, senão no final do programa, antes de terminar, vocês vão me contar um segredo. Mas tem uma outra coisa, né, cara? Eu acho que hoje aqui, sabendo um pouquinho mais da história de vocês, a gente vai ver que vocês fugiram daquele quadrado totalmente, né? E eu quero deixar isso bem claro. Hoje nós estamos aqui para fazer um bate-papo. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte: nós não precisamos falar de política. Muita gente acha, o Maraca chamou, nós vamos falar de política ou de gestão pública. Se precisar, a gente fala. Não preciso de não falar de política, mas não é esse o foco. E eu acho que vocês dois aqui, e aí é isso que eu queria falar. Você vai ter que ficar assistindo esse programa, que são dois caras que servem de exemplo para todo mundo. O Anderson, cara, me diga assim, se eu errar, porque, mais uma vez dizendo, é um bate-papo aqui. Claro. Você chegou aqui no estado de São Paulo, você veio da Bahia, uma cidade do interior da Bahia. Aliás, o Anderson tem uma coisa muito legal também, Rafa, que todas as vezes que eu converso com ele, ele lembra da cidade dele, está construindo na cidade dele. Uma das coisas que motivou ele, já estou dando um spoiler aqui, mas motivou ele sempre foi ajudar a mãe dele, a família dele lá na cidade dele, né? Mas você veio para cá, cara, sem dinheiro, né? Você veio para cá para trabalhar numa empresa em São Paulo, num restaurante em São Paulo, e você já imaginava, ó, tô indo para lá, vou trabalhar no restaurante, mas eu quero montar o meu restaurante? Então, vamos lá. Eu nunca imaginei. Na verdade, eu vim para São Paulo em 2008, né? Estudei até o 8º ano, não concluí. E fui trabalhar em restaurante mesmo por falta de opção de trabalho, né? Na nossa cidade, principalmente que a internet não estava tão aquecida como hoje, se tratando de 2008, as oportunidades sempre foram muito poucas. E, tipo, formação também não tinha faculdade próxima, nada. Então, não tinha um horizonte ali para o jovem, né? Então, todo mundo saía para construção civil ou para restaurante.
E o berço disso, da mão de obra, está todo em São Paulo, então todo mundo vem procurar. E eu fui para lá, comecei trabalhando, mas minha única... Quando você chegou lá, você ainda não tinha trabalhado com restaurante ainda? Nunca tinha trabalhado. Sabe quem tem uma trajetória assim? O Bigodinho, ele veio aqui, ele era de Santa Cruz das Palmeiras, aí ele veio para cá também. E ele falou, não sai mais de Ribeirão. Entendi. Só que a diferença é que lá ele falou que ele já cortava cabelo e fazia barba lá. Você não trabalhava. Não, eu não. Eu vim com 16 anos, né? Então, eu cheguei... meu primeiro registro em carteira é com 16 anos. Novo, né, cara? Meu primeiro salário em 2008 foi R$490. Então, mas para mim, eu precisava buscar alguma coisa. Lá a gente não tinha nada, nem de infraestrutura, era tudo muito difícil, né? Então, a ideia de vir foi para ajudar a família no sustento. Nós somos em 6 irmãos, família grande, né? Meus pais separados na época, então era bem difícil a situação. Né? Sua cidade era uma cidade do interior, não era interior. Na capital, nem tão próximo também, era uma cidade pequena. Nossa, dá 7 horas da capital, né? A Bahia é muito grande, né? Faz divisa com Minas, é uma cidade do interior, 9 mil habitantes, então muito pequena mesmo. Só que um cara que nasce onde eu nasci e sem muita perspectiva, tudo que vir vai ser lucro. Então, daí para frente, quando eu vim trabalhar em restaurante, cara, eu fui trabalhar próximo do estádio do Palmeiras, do antigo Palestra Itália. Eu nunca imaginei chegar nem próximo, a realidade era muito distante. Então, só aquilo para mim já era uma realização. Que legal. Ver um metrô de perto, ver um prédio, então é totalmente, assim, outra pegada. Então, assim, eu sempre trabalhei com muita leveza para quem era do Nordeste como eu, acostumado com sol, com tempo difícil. Você tem noção? Eu ia para a escola, a gente estudava na cidade, era 7 quilômetros da cidade. Então, a gente estudava na zona rural. A gente ia numa S10 com lona, então não tinha ônibus. Aí depois que apareceu o ônibus. Então, isso lá veio de uma dificuldade que, quando eu vim para São Paulo enfrentar essa realidade, para mim é que era muito fácil, entendeu? E aí fui trabalhando e as coisas foram acontecendo, né? Legal, cara. Mas essa base foi fundamental para qualquer coisa. Você nasceu aqui em Ribeirão, Rafa? Nasci em Ribeirão Preto. Ribeirão da Gema, então. Da Gema. Cara, e você sempre gostou de comunicação também, né? Começou cedo, né? Maraca, eu vou falar a verdade para você que a comunicação, ela mudou minha vida, né? Poucas pessoas conhecem, mas eu sempre fui um garoto muito tímido, né? Era um menino tímido, gordinho, com orelha de abano. Eu tinha um apelido de Mickey na escola, né? Mesmo? Eu não vou te dizer que eu sofri bullying, porque eu me acostumei com isso e eu tinha minhas características positivas. Eu não tô fazendo vitimismo aqui, não. Mas eu era gago também, né? Eu tinha um pouco de gagueira. Não vou dizer gago, mas eu tinha dificuldade, sim, de falar, até por conta da timidez, né? Principalmente em momentos de pressão. E a vida acabou me levando para um lugar onde eu nunca imaginei estar, que era no rádio. Né, por conta da minha paixão pelo Botafogo, né? Eu comecei a trabalhar no rádio esportivo. Através do relacionamento do meu pai, através do Wilson Roveri, já falecido. Pessoa pela qual tenho uma gratidão enorme, porque me ajudou muito, né? Tanto ele quanto o Ricardo Tardelli, né? Que hoje está na Rádio CMN. Tardelli ainda está lá, cara. Quando eu ia lá, não sei se ele ainda está... Acho que ele está de home office hoje, fazendo de home office. Mas ele usava a máquina de escrever. Eu também usava 2017. muito, né? Aliás, o Roveri, eu tinha dificuldade. Eu era muito bom de matemática e de português, não. E aí eu me lembro que eu tirei uma nota ruim no Saresp, antigo Saresp, nem sei se tem ainda hoje, provavelmente não. Eu fiquei muito preocupado e eu pedi o apoio ao Roveri para me ajudar a aprender português. Olha só, né? Desde pequeno já buscando conhecimento e não me conformando com as minhas fraquezas. E aí eu fui, Roveri, eu preciso aprender a escrever a redação. Você me ensina? E aí eu lembro que eu fiz uma redação e ele corrigiu. Cara. E eu fui tendo uma vontade absurda de aprender português. E aí, para me ajudar ainda mais, para me incentivar, por isso que eu tenho gratidão a ele, e é uma pena que ele não está aqui, para eu poder agradecê-lo, ele escreveu uma coluna no jornal Tribuna, e ele escrevia essa coluna na máquina de escrever, porque eu não sabia mexer em computador na época, e eu tinha um computador em casa, e ele escrevia na máquina de escrever, me dava para eu digitalizar para ele mandar para o jornal, e dava num pendrive ainda, né? E aí ele me dava R$1 por coluna. Pô, aquilo ali pra mim era incrível, mano. Eu ganhava uma graninha, pô, R$1 pra mim era interessante, né? E aí eu lendo e reescrevendo, o que acontecia? Eu aprendia. Aprendendo, redação com o Roveri. Eu aprendia. Tanto que depois de um tempo, em 2002, eu tinha 14 para 15 anos,
ele foi viajar, tinha um compromisso, falou, não vou conseguir escrever a coluna, escreve você pra mim. Aí eu falei, meu Deus, e eu vou escrever no jornal, cara, meu nome vai aparecer no jornal. E eu escrevi uma coluna esportiva, eu tenho esse jornal até hoje lá em casa, Jornal Tribuna, 2002. Que legal, cara. E tá lá meu nome, eu fiz uns textos lá e saiu no Jornal Tribuna. Então eu fui aprendendo assim. Aí depois o Tardelli ele escrevia pro Jornal A Cidade, eu também comecei a escrever um pouquinho pra ele. Poucas vezes pro Tardelli, mas o Rovério foi indo assim. E aí na rádio, né, acabou surgindo uma oportunidade em março de 2003, de eu falar no ar pela primeira vez, numa situação de última hora, né, porque o Anderson Brasil, um grande amigo também, a pessoa que me ajudou bastante, ele faltou, não pôde vir, ele era plantão esportivo, eu não sei exatamente. O Brasil tá na CBN. Tá na CBN, E aí ele faltou de última hora, e eu era retaguarda, ele pegava os resultados e passava pro plantão. E aí a gente tava fazendo um off-tube ali, um jogo Paysandu e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tava ali o Mário Oliveira, que tá na CBN hoje narrando, eu não sei quem que tava comentando esse jogo, cara, eu não sei quem que tava comentando. E aí o Brasil faltou, e aí abriu a jornada, e o Brasil não chegava, e aí gira, né? Gira, fala o repórter, depois fala o comentarista, e aí vem o plantão para anunciar os jogos final de semana, tal. E o Brasil não chegava. E aí chamou o repórter, chamou o comentarista, a hora que o comentarista entrou no ar, depois era o plantão. Aí o Oliveira tira o fone e me chama assim, ó, o Brasil não chegou, você vai fazer o plantão. Falei, faço. Eu tava... Você encarava, você não tinha medo. Você na mão ali, né? Eu adoro essas... E aí eu comecei a ver que eu gosto dessas situações aí. Passou 30 segundos, eu tava no ar. E eu... Você não foi pra lá esperando não, isso? E eu aproveitei a oportunidade e fui bem. Depois desse dia eu nunca mais deixei de falar no ar aí, ser um plantão reserva ali, tava sempre dando notícia. Eles viram que eu fui bem, né? E eu comecei a ter essas oportunidades. Então o rádio me transformou, né? A comunicação foi muito importante pra mim. Eu deixei ele ser tímido, hoje eu não tenho vergonha de nada. Hoje, se me ligarem do Jornal Nacional, falar, apresenta hoje o jornal lá, eu vou lá com o maior prazer do mundo. Aliás, eu adoro esses desafios, assim, sabe? Mesmo que eu fale, mas isso me dá uma sensação incrível, assim. Essa é a minha recompensa, sabe? Entendi. Então foi essa a minha história aí de entrada na... Então eu nunca fui da comunicação. A comunicação mudou a minha vida. Cara, mas eu acho que você tem uma inteligência para comunicação muito louca, porque você consegue visualizar algumas coisas lá na frente com relação à comunicação que pouca gente consegue. Nós vamos falar disso daqui a pouco, até para explicar um pouquinho o surgimento da Casa Falaguasta, assim, que para mim mais uma obra de Deus na minha vida. Cara, assim, nós temos um nome que extremamente conhecido em Ribeirão Preto. Se a gente parar para pensar, faz 2 anos que você começou. Exatamente. Deixa eu só falar, falando em Falaguasta, semana que vem a gente vai ter sorteio do Falaguasta e essa semana sorteio do Natsumi. Cara, 2 tipos de comida que já me dá água na boca, né? Pizza e comida japonesa. E eu queria falar uma coisa, Anderson, nós vamos entrar nisso, eu não quero atropelar pra gente ir falando devagarzinho, mas tem uma coisa que eu tenho que falar do Natsumi, cara. Eu acho que para mim é um rodízio assim que eu não consigo descrever muito bem, porque eu comi exatamente o que eu queria comer, na quantidade que eu queria comer. Às vezes você vai num rodízio e tal, sobra alguma coisa. Cara, não, é um negócio muito legal, com algumas coisas diferentes que você só encontra lá no Natsumi. E aí eu vou descobrir hoje como é que o Anderson foi pensando nessas coisas, em cada uma dessas coisas. Lembrando, senão a Joyce me mata, que a gente tem um sorteio do Natsumi hoje. Gente, a gente não tinha feito sorteio ainda no programa. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Tem um sorteio de 2 vouchers de R$100 do Natsumi. Semana que vem tem sorteio da Falaguasta. Aliás, eu quero também que o Rafa fala para mim, porque eu acho que tá vindo novidades aí também. Mas assim, quem vai concorrer? Quem ficar acompanhando o podcast, que daqui a pouquinho a gente vai falar uma palavra que é a palavra de ouro do podcast hoje. E essa palavra... Todo mundo vai me mandar lá no Instagram, @maraca_, é isso? Então tá bom, @Alessandro_Maraca. Vai me mandar lá no Instagram a palavra passe no meu inbox, tá? Não vai mandar aberto, não, vai mandar no meu inbox. Nós vamos pegar todo mundo que mandou e acertou e fazer o sorteio de vocês. Então já vai aguardando aí que nós vamos falar essa palavra daqui a pouquinho. Só que eu quero voltar com o Anderson, voltar. Aí você veio para São Paulo, né? Trabalhou lá em São Paulo. Quando é que você falou assim, ó, eu tive a ideia e vou abrir o meu restaurante? Então, a minha primeira necessidade sempre foi essa de apoiar a família, ajudar e tal. Então, não tinha em mente. As coisas realmente foram acontecendo. Porque, assim, quando você nasce
na minha realidade. Hoje, para mim, é um motivo de muito orgulho, porque tipo, antes eu tinha vergonha. Quando eu morava Cara, lá... nós somos 3 caras tímidos, então. Eu também, extremamente... Pô, Maraca, você é político, você fala, você gosta de falar. Até hoje você se considera um cara Cara, tímido? eu ainda me considero um pouco tímido. Às vezes, pra eu chegar numa pessoa... Cara, eu gosto de abraçar. Não sei porque eu tenho... Isso aí é um negócio, assim, que nasce com a gente. É gostoso você abraçar, trocar uma energia. Só que até eu ter... Às vezes eu acho que as pessoas... Tem gente que não gosta. Não gosta. Então eu não não quero... Só que depois, quando a pessoa se abre e tal, aí eu vou lá e acabou. Aí eu conto minha vida. Mas eu tenho um time desse. Então, ó, o Rafa falou que é tímido. Cara, eu... Hoje eu não me considero mais, né? Mas você sabe fui que... bastante tímido. Você sabe que na escola eu era um cara... Até por quando o meu tamanho... Cara, com 13 anos... Por isso que o apelido Maraca é porque era grande e redondo igual Maracanã, né? Com 13 anos eu ganhei esse apelido. Você tá brincando que o seu nome não é Maraca? Não é. Agora entrou o nome ali. Agora tá. Mas assim, durante muito tempo... Que legal. As pessoas me perguntavam por que o Maraca. E é aquilo que você falou, né? Na escola tinha o bullying, mas naquela nossa época era uma coisa que a gente sabia que existia, era normal, né? E aí sempre eu tinha os apelidos, o gordinho, não sei o que. Aí, quando veio o Maraca, eu falei, maravilhoso, adorei. Maracanã, ficou bom, né? E aí acabei abraçando. Mas assim, até cortei o Anderson, mas assim, só porque, mais uma vez lembrando, a gente bate-papo, cada um puxa aqui. Cara, olha que coisa interessante, né? A minha timidez era tão grande que eu era um cara popular na escola, por exemplo, e eu não tinha coragem, por exemplo, de paquerar as meninas, de falar para as meninas. Eu me lembro que eu tinha uns 14 anos, eu falei para uma menina que eu gostava dela, e aí ela falou para mim, eu também gosto de você. Eu saí correndo. Eu não continuei a conversa, saí, cara. Então, é algo assim, era uma timidez... Mas pelo menos você falou pra ele, eu nem falava. Mas, cara, pra mim foi um sofrimento, assim, sabe? Até conseguir... Quando eu consegui, eu não sabia o que fazer, saí correndo. Mas... E aí, você era tímido também, então, cara? Então, tímido, mas e eu estava falando sobre isso. Quando eu vim, a minha ideia mesmo era ajudar a minha família e fazer uma casa para minha mãe. A casa era sempre uma... Por isso que eu falei que você criou uma meta na cabeça. Meu primeiro objetivo era aquele, porque eu estudava na cidade, ia na casa dos meus colegas e eu não tinha coragem de levar ninguém em casa, porque a gente morava numa casa, não tinha banheiro, o chão batido, era terra, então era bem simples, né? Então era realidade difícil. Então eu tinha, meio que esse trauma já. Você chegou a passar fome, Anderson? Não, Olha, passamos muita dificuldade, assim, regrado, né? Fome porque você não poderia... Se você quisesse comer alguma coisa antes do almoço, não tinha. Entendi. Então é essa fome, né? Tinha comida, mas tinha era aquela comida... à vontade, a todo momento você não tinha, né? Não tinha a todo momento. Isso, exatamente. Tinha, E também não tinha luxo. Variedade. Aliás, carne você não comia, imagino. Não, a carne de vez em quando, era frango, acontecimento. Mas o restante... O que você comia lá, por exemplo? Ovo, arroz, feijão, que é o básico arroz, feijão mesmo. E ovo, né? Esse é o básico, né? É isso, deu para entender. Quer dizer, nunca seus pais deixaram faltar o alimento, mas não tinha em abundância. Não tinha. Naquela época, não. Aí depois as coisas foram melhorando. Mas falando da casa, então isso era uma trava que eu tinha mental mesmo. E, lógico, pouca idade, você é tímido. Eu precisava buscar um caminho para solucionar aquele problema. Então, eu trabalhei em São Paulo durante 4 anos. Juntei todo o dinheiro desse período e fiz uma casa para minha mãe. Voltei lá e fiz uma casa. Então, esse foi o primeiro objetivo cumprido, né? Inclusive, assim, já deu até melhorada na casa. Fizemos outra reforma. Ela mora nessa casa até hoje. Então, conseguimos dessa primeira alavancada, né? Então, Você vai sempre lá ver ela? Sempre vou. Né? Aí meus irmãos foram vindo também, começou a ajudar e as coisas começaram a acontecer. Só que assim, quando você... não tem muita... Eu tenho muito medo de pessoas muito ambiciosas. Acho que eu nunca fui muito ambicioso. Eu sempre fui fazendo por paixão. O Rafa, que mesmo é um cara que faz muito por paixão. Isso é legal. Mas mais pela realização que pelo financeiro. Quando a gente fala de ambição também, a ambição é muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, a gente vê como uma palavra meio pejorativa. E ela também não é tão pejorativa, né? A pessoa tem que ter uma ambição na vida, mas ela não pode passar por cima de todo mundo para chegar na... Tem que ter um limite ali, né? Da ambição. Lógico, você tem que se manter vivo, sonhador, mas ter um controle, né? Então,
Foi isso, voltei, fiz e continuei trabalhando em São Paulo. Aí depois da casa, automaticamente os caminhos foram se abrindo para mim conseguir abrir o primeiro restaurante, né? Aí já era um objetivo, que eu já tinha um know-how e tal. E foi onde que eu já era chefe sushi e tal. Aí eu já comecei a sonhar com isso, buscar. Aí foi onde que eu abri a primeira unidade de São Carlos, em 2014. Você escolheu São Carlos porque você já tinha uma afinidade com a cidade ou não? Você estudou isso? Não, São Carlos, o que que acontece? Na época, as coisas estavam acontecendo para o interior. O interior de São Paulo já estava num momento mais aquecido para a comida japonesa, que até então era a capital, né? Capital. E algumas pessoas da minha cidade já têm, algumas não, várias pessoas da minha cidade já têm restaurante japonês em várias cidades, só que não tinha em São Carlos. E aí eu olhei Limeira, Piracicaba, Araraquara, tal. São Carlos foi mais atrativo. Legal. Cidade que tem a USP, o FISCAR, cidade mais capital tecnológica do estado. Bastante estudante. Bastante estudante. Cara, e foi um acerto gigantesco Que legal. Na cidade. Inclusive, até hoje o restaurante continuou muito bom. E como você chegou em Ribeirão depois? Logo na sequência? Ribeirão, eu iria vir já em... o sonho de Ribeirão já era 2015, porque São Carlos aconteceu muito rápido. Só que Ribeirão, 2015, estava numa situação difícil. Nossa Estava senhora. assustando, assim. Investimento e tal, porque estava aquela confusão na prefeitura, ainda estava tudo muito... Eu conheci o Rafa nessa época, mais ou menos. Ribeirão era realmente Conheci que eu falo de ter mais amizade, assim. Antes eu sabia quem era, mas eu não... E para mim, assim, que não sou de Ribeirão, e vim para Ribeirão, que vi Ribeirão quando eu cheguei, que ainda não estava tão boa, em 2018 estava em recuperação, e hoje a gente vê o progresso aí, como foi se organizando também tudo, tá mais cuidado a cidade. Tá, né? tá melhor. Porque eu vinha na época, muita coisa parada também, em 2015, ali não estava legal. E aí eu vim para Ribeirão, aí eu abri em São Paulo, 2 unidades, meu sócio de São Carlos apareceu com oportunidade em São Paulo, me convidou, a gente levou a marca para lá. E aí Ribeirão foi em 2018. E hoje você se considera Ribeirão Pretano, você não sai mais de Ribeirão? Ou Não. você ainda pode sair? Não, eu me considero Ribeirão Pretano porque assim, eu nunca tive a qualidade de vida que eu tenho em Ribeirão. Eu acho que Ribeirão é isso, né? Tem muita gente que vem para cá, não tem a ideia de empreender, aí ela começa a empreender e ela adota a cidade para ela. Sim. Maraca, você me permite, você sabe que Ribeirão, eu sempre gostei muito de Ribeirão, né? Eu acho que é uma cidade que não tem aquela loucura de uma grande capital, mas também não tem a pacacidade de uma cidade pequena, né? Não é uma cidade pacata. E eu sempre tive o sonho de morar na Europa. Né? E veio a pandemia, eu falei, vou fazer um teste, vou ficar 100 dias lá na Europa e eu quero pedir o meu Brexit, né? Eu sou cidadão italiano, eu fui para Londres, né? Tava naquele momento lá que eu tinha ainda um período para pedir, porque eu queria morar em Londres. Eu estudei lá um tempo e eu gostava muito da cidade. E eu fui ficar 100 dias lá, mas para viver como morador, né? Assim, diretamente. E você sabe, cara, que chegou um tempo lá, eu falei, não dá. Eu tô com saudade do Brasil e eu já desisti. Foi bom fazer esse teste, porque imagina se eu mudo com malicuia, né? Então, Ribeirão é bom demais. As pessoas precisam valorizar Ribeirão. O Rafa é bom aqui no modo do WhatsApp, não precisa colocar 1.5, né? 1.2. Ele já rápido, fala né? naquele modo. Já vai rapidão. Ele já fala vai acelerado. Se você ouvir meu áudio no 2.0, você vai achar que eu tô bravíssimo. Cara, tem que tomar cuidado. Entendi. E você sabe que isso causa umas confusões, né, causa, cara? Eu já vi gente brigando. E interpretação, né? Interpretação. E o Rafa é muito objetivo. Eu falo pra ele que ele é frio. Ele é objetivo. Assim, não tem enrolação. Não Mas tem enrolação. isso é uma qualidade, né? Eu acho gigantesca. Todo mundo precisava ter. Ser mais objetivo em mas reuniões. Mas eu sou um pouco prolixo. Eu confesso que eu Mas é dia, viu? Tem dia também que... Tem dia que não é dia, né? Falando em dia que não é dia, eu não sei, mas eu vou convidá-los aqui a experimentar o chopp da Claro, que é uma fábrica de Ribeirão Preto, né? Aliás, eles colocam nos rótulos dele, né? O chopp de Ribeirão Preto. E aí eu queria convidá-los aqui a experimentar. É um chopp maravilhoso. Agradecer a Claro, que é a nossa parceira, e agradecer também a distribuidora da Claro, que fica ali na Luiz Barreto, e eu quero agradecer muito, que é a Beer Shop Express do Calil.
Calil que... Grande Calil. Você conhece o Calil? Conheço, então? lógico, sempre parceiro aí. Aliás, o Calil tá fazendo alguns eventos ali no Botafogo ali e tal, justamente trazendo um pessoal que ele tem muita afinidade, que são os trilheiros, né? O pessoal da trilha, trazer eles aqui um dia. Cara, e esse chopp, ele me ganhou pelo seguinte, chopp leve, um chopp com um custo muito bom, custo-benefício muito bom e que agrada todo mundo. E eu queria dizer o seguinte, tem uma história que a gente esclareceu aqui, vou pôr um pouquinho aqui pro Anderson. Obrigado. Um pouco aqui pro Rafa. Tem uma história, cara, que a gente conseguiu esclarecer aqui no podcast, para ver se era verdade ou não. Que o químico ou o mestre cervejeiro, hoje a gente tem que falar mestre cervejeiro, né? O nome correto, da Claro, ele já foi também um funcionário da Antártica, na época a Antártica era produzida em Ribeirão Preto, e aí ele continuou fazendo cerveja e ele trouxe um pouquinho do que ele tinha conhecido, do conhecimento dele de fazer o chopp para o chopp Claro. Então é legal. Que legal. Muito Isso bom. explica por que ele é leve, por que ele é tão bom. Então Muito vamos fazer Opa. brindar aqui ao Natsumi e a Casa Falaguasta. Vamos tomar um pouquinho aqui, ó. Brindar sem Não tem tomar como não não pode. tomar, né, gente? Não tem como não tomar. Agora deixa eu falar uma coisa para Muito leve mesmo. Muito leve. Muito leve. bom. Rafa, o seguinte. Hoje, você tem a Martinez Comunicação há um Sim. bom tempo. 13 anos de agência. 13 anos de Martinez. Mas hoje, Falaguasta meio que tomou um pedação desse coração aí, né, cara? Foi uma mudança drástica na minha vida, né? Eu não programei nada, foi tudo meio que sem querer, sem planejamento. As coisas foram acontecendo pelo prazer mesmo de fazer pizza. Num período inacreditável, em na que pandemia, um monte de gente né? fechou, você foi lá e abriu um negócio. Abriu um negócio através da internet, produção de conteúdo, mas o amor que eu tinha por fazer pizza era uma coisa que hoje eu não tenho mais, sendo bem sincero. Foi naquele mesmo, momento. Cara? Hoje eu tenho os melhores fornos do Brasil e eu não tenho aquela vontade de ir lá e fazer minha própria pizza. Na época, quando eu abri, era sexta, sábado, domingo, o Anderson foi testemunha. Eu querendo fazer pizza, era de segunda, terça e quarta, eu sozinho lá na minha agência fazendo pizza depois das 6, porque eu tava com uma paixão incrível. E essa paixão foi grande responsável por abrir a pizzaria. Depois eu vi que eu sozinho não conseguiria, que eu tinha que ter equipe, contratar pessoas. E aí a coisa foi acontecendo, né? Eu não me preparei para estar aqui hoje, Maraca, lá atrás. Mas hoje eu me preparo para estar muito mais longe. Estou me preparando, buscando conhecimento, contratando profissionais capacitados para nos levar a ter a maior rede de pizzarias do Brasil. Mas lá atrás eu não planejei estar aqui hoje. Eu não tinha essa missão. Foi tudo acontecendo, né? E aí eu, talvez pelo meu senso de observação de outros negócios, inclusive o próprio Natsumi, outros grandes restaurantes, grandes redes de fast food, eu fui aprendendo, né? Sem querer, colocando em prática, errando, testando, não me conformando com os erros, né? Da mesma forma que eu falei da prova de português no meu passado, eu não me conformo com o erro, eu odeio errar, e aí eu fui aprendendo. Cara, mas, até por hoje. exemplo, eu vejo muita gente falando, quando o pessoal fala da Falaguasta, ou falando isso, vamos comer. Vamos. Aliás, agradecer também o Minas Frios, que toda semana manda pra gente essa tábua linda. Você que não conhece Minas Frios ainda, além de ter todos os tipos de queijo no Minas Frios e ter um preço diferenciado, tem muito mais do que isso. Se você precisar fazer uma festa, receber amigos em casa, pode ligar lá, pedir a tábua, ir lá buscar, vai estar tudo prontinho. A Edneia tem tudo com muito carinho lá no Minas Frios. O telefone está aí na tela para você, se quiser ligar antes, encomendar, senão você pode chegar lá na hora e escolher tudo que você quer, tá? Você pode ter certeza que o Minas Frios vai ter o seu queijo preferido, não só o seu queijo, mas muitos outros produtos que fazem do Minas Frios hoje um dos maiores distribuidores de Ribeirão Preto. Beleza? Obrigado, Edneia, mais uma vez aí, e a todos do Minas Frios. Ô Rafa, então, que assim, ó, a primeira vez que eu pedi uma pizza da Falaguasta, pedi no delivery para entregar. E eu falei assim, e um amigo que falou, cara, experimenta para você ver e tal. Eu já sabia que era sua, e eu tô falando já há mais de um ano isso, né? Só que eu não tinha experimentado ainda. E o cara falou, cara, e presta atenção na massa. E realmente, cara, é uma massa diferente das outras massas e tal. Você acha que foi assim? Foi com esse diferencial aí que você falou, eu vou ganhar as pessoas pela minha massa? É lógico que ninguém quer uma pizza só de massa, mas a massa talvez seja a parte mais importante e criativa da pizza. Eu sempre falo, né? Tudo exige planejamento. Apesar de eu não me planejar para estar aqui, eu também não simplesmente comecei a fazer uma pizza qualquer.
Antes de vender, eu comecei a testar e ser um entusiasta de pizza. Eu fui conhecer muito o mercado. Então, hoje, pra você ter uma noção, eu tenho hoje o selo da Federação Italiana, né, a FIC Brasile, de chefe reconhecido pela nossa experiência e expertise em fazer pizzas. Nós vamos agora já legal, cara. já aproveitar, Caramba. contar uma novidade. Em setembro, nós estamos indo para Itália. Se for segredo, guarda pro final. Não é segredo, mas eu posso contar já em primeira mão, melhor dizendo. Não, não tem nenhum segredo, assim, tem algumas pessoas que já sabem, mas o público, de forma geral, não. Eu tô indo pra Itália agora em setembro, eu vou ficar lá alguns dias, vou fazer um curso na Academia Pizzaioli, né, que é a melhor academia aí do mundo, que forma pizzaiolos, os melhores pizzaiolos do mundo, mas eu não vou fazer um curso para me formar pizzaiolo somente, eu vou fazer um curso para eu poder formar pizzaiolos. E isso legal. vai ter ainda mais, eu vou ter ainda mais capacidade, né, e conhecimento para ter embasamento na hora de contratar pessoas, na hora de fazer uma pizza ainda melhor, entendeu? Então, assim, a massa, voltando a dizer da massa, eu pesquisei muito de massa, eu entendi que longa fermentação é o ideal, que a pizza fica muito mais leve, né, que a massa napolitana, ela é realmente, de fato, a melhor do mundo, que não só a massa, né, que o molho também é fundamental. Então, a Falaguasta tem grandes diferenças em relação a outras pizzarias por conta da massa e do molho. Porque o recheio, Maracá, a gente compra o melhor presunto, a gente compra o catupiry original, as outras pizzarias também podem comprar, é o mesmo produto. A calabresa, a melhor que tem no Brasil, a gente foi atrás. Mussarela de extrema qualidade, a gente se preocupa com todos os ingredientes da mussarela, né, a composição nutricional, porque isso tem qualidade e influencia. Né? Lógico. Então, isso sim é uma grande diferença da Falaguasta. Porque eu acho que é isso. Parece que não, né? Todo mundo fala, atrativo da pizza é o recheio. Não, o recheio, todo mundo... Hoje em dia a gente tem pizza de tudo, né? Antigamente, eu lembro quando era criança, você ia na pizzaria, era mussarela, calabresa, era uma portuguesa, nem essa paulista, essas coisas que hoje já tem faz tempo. Não tinha. Né? Depois foram vindo as pizzas, e hoje você tem pizza de quase tudo. Isso é outra coisa muito bacana. Mas a massa você não tem. Cada pizzaria tem a sua massa e ninguém vai conseguir fazer igual. Mas eu que venho de restaurante há muito tempo, estou 15 anos na área, a trajetória do Rafa é impressionante. Me impressionou como pessoa porque eu sou sushi man. Então, eu montei um negócio para mim, eu conheço meu negócio 100%. Eu vim da base, eu vim do chão de fábrica. Você passou em todos os postos. A minha parte de gerenciar um restaurante foi minha última etapa em restaurante. De gerenciar e ser dono. Então, eu tinha um conhecimento. Então, para cobrar, para ir até o funcionário, o colaborador, dar dicas, lançar pratos, é autoconhecimento. O Rafa, de repente, começou a fazer pizza. Eu fui na casa do pai dele experimentar as primeiras. Isso é verdade? Que ele convidava os amigos para ir lá, fez de cobaia os amigos. E eu falava, eu me preocupava, eu falava, cara, como que... Assim, eu não dava para você falar pro cara, não vai. Porque quando você fala assim para pessoa, você tem que ser responsável pela vida dela. Então eu não consigo dar conta nem da minha direita, não conseguiria abraçar dele. Ainda mais com essa amplitude de vida que ele tem, né? Então, o que acontece? Eu falei, caramba, é impressionante, não vai ser fácil. Esse cara fez tornar fácil. É impressionante. E você foi testando? Acerto e erro. Acertei, foi pegando profissionais, trazendo para dentro, fazendo negócio. Isso no meio da pandemia? No meio da pandemia. A ideia da Falaguasta já tinha começado a pandemia? Ou você tinha? Já tinha, não, foi no meio da pandemia, né? A gente abriu em março de 2021, mas eu comecei a fazer pizza em dezembro, janeiro de 2020, 21, né? A pandemia foi em 20, né? Março. Você lembra a primeira, Anderson, que você experimentou dele? Foi na casa do meu pai. Na casa do pai dele, e depois a gente começou a comer na agência, né? Já era lá boa a primeira ou a primeira você falou? Acho que vai ter que... Então acho que é mais boa vontade que sabor. Mas a boa vontade... É bom amigo assim, né, cara? É um cara sincero. Mas realmente, hoje a pizza é muito melhor. Não, mas hoje é profissional. Mas as pessoas tinham tanto carinho, né, que divulgavam a melhor pizza de Ribeirão. E não era, né, naquele momento, né? Mas as pessoas têm... Quando você começa pequeno, né, é o que eu sempre falo, começa pequeno, sonhe grande, comece pequeno. As pessoas têm essa gratidão, essa reciprocidade, elas incentivam, né? Eu vejo hoje muitas pizzarias pequenas que também eles repostam e tal, as pessoas falam, é a melhor de Ribeirão. Mas tipo assim, pode até ser que seja, mas de forma geral não é. Rafa, mas existe um incentivo. Mas eu não acho
acho que você existe começou incentivo. pequeno, cara. Acho que você pensou grande e você começou grande Não, já, eu comecei cara, pequeno, não, comecei pequeno. Eu comecei na garagem, no quintal da agência. Tudo bem, É que a gente tem o marketing a favor. Isso Isso foi Essa é a fundamental. diferença. Isso foi fundamental. O marketing no começo foi fundamental. Só que ele poderia ter se perdido no início. O segredo do Natsumi e do modelo nosso de trabalho, que eu venho desde quando eu fui funcionário, é o seguinte: a gente pega um sushi man, dá uma porcentagem para ele. Pega o gerente e dá uma porcentagem para ele no lucro, porque ele tem que faturar e dar lucro, ele está em cima do lucro. E pega o cara do setor de cozinha e também coloca. Então, você coloca 3 sócios operacionais dentro da casa. Então, esses caras vão trabalhar dia e noite, se for o caso, vão trabalhar como dono e dar conta. E aí, de repente, o Rafa abriu com funcionários mesmo, não dependeu de sócios ali naquela... Nem consultoria eu busquei. Deveria ter buscado. Nesse mas não formato e foi indo. Então, assim, o cara tem que ser muito aguerrido. É. Me impressiona. Ele arriscou. Assim, arriscou, tipo, mas, cara, a vida é isso. Assim, o Mas cara eu não arrisquei, não. não Maraca. parava. Eu não arrisquei, não, cara. Eu não gastei muito dinheiro. Porque você começou só com delivery. Eu só gastei R$6.500 de um forno que eu comprei pra ir na casa do meu pai, que eu comprei nem pra ter a pizzaria. Tipo, eu comprei pra eu fazer em casa mesmo, pra eu brincar. Então, E ficou se não pequeno. virasse a pizzaria, você ia... eu comprei pra isso, eu não Tá comprei bom. pra pizzaria, eu comprei pra eu brincar em casa de fazer pizza, que era a minha paixão. Legal, cara. Então, e o resto, todo o investimento que a gente fez até hoje, ele foi sendo pago com o lucro da pizzaria, né? Isso aí é muito importante. O meu maior retorno hoje, eu não tô pondo dinheiro no bolso a ponto de ficar rico, milionário em 2 anos. A gente tem uma venda absurda, mas essa venda tá pagando todo o investimento e vai pagar mais investimento. Eu entendi. Né? Até porque você acabou de falar de uma... Você tem uma vontade de ser a maior rede de A minha pizzaria missão ainda é do essa. Brasil. A minha visão é Nós essa. vamos falar disso, até porque eu vou voltar no Natsumi, Anderson, porque eu acho assim, também é um case de muito sucesso. Você conseguiu hoje consolidar uma marca num mercado que em Ribeirão Preto é extremamente agressivo, né? Tem muitos restaurantes hoje. Cara, a comida japonesa, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente lá atrás, os últimos Tanabatas que aconteceram, aliás, Tanabata era uma festa muito legal. Incrível, Você né? chegou aí em algum? Cara, não fui, mas na época o Davi me falou que queria ver esse festival, retomar, Era fazer uma demais. parceria, porque era muito legal. Eu lembro que ele comentou disso comigo, mas nunca fui. E eu acho que quando eu fui secretário de Cultura, a gente conseguiu fazer os maiores Tanabatas assim, de Ribeirão, e tanto que o Morro do São Bento foi ficando pequeno para o Tanabata e tal. Mas o que eu lembro é que eu ainda também jovem fui ver o primeiro Tanabata. Eu nem imaginava fazer política naquela época. Eu imaginava que eu gostava de política, mas não imaginava que eu seria secretário de Cultura e que um dia eu presidiria o Tanabata junto com a Associação Nipo e com a Associação Cultural Japonesa, né? Cara, e aí eu passando... Sabe onde que era o Tanabata? Era em frente ao Pedro II, em frente ao Teatro Pedro II. Eles colocavam uma tendinha ali. Não lembrava. Cara, quem fazia o sushi, o sashimi naquela época, eles colocavam em bandeja e iam atrás das pessoas, tentando empurrar nas pessoas. Experimenta. Tô falando... A comida japonesa não era tão popular assim. Não era. Hoje, Tô falando antes dos anos 2000 até isso, né? Então, as pessoas não... eu me lembro que a primeira vez que eu comi um sushi, meu pai falou pra eu comer, meu pai falou, pega um pneuzinho aí e tal, brincou alguma coisa assim, né? E, cara, aí eu comi e gostei. E tinha muita gente que torcia o nariz. Hoje caiu no gosto do brasileiro, né? O Ribeirão Pretano ama comida japonesa. Hoje eu acho que a gente tem mais força que as churrascarias. E falar isso soa até arrogância, mas se você for ver o número de restaurantes japoneses em Ribeirão, a aceitação do público e as churrascarias, você vai ver que tá impressionante. Tanto que as churrascarias hoje, quase todas têm comida japonesa ali na pista. Exatamente. Né? E é bem mais caro, né? Bem mais caro não, mas é mais caro o rodízio japonês, né? Sim. Mais valorizado, né? Mais valorizado. Eu só queria fazer uma diferenciação. E aí meus amigos têm churrascaria que me desculpem, mas é diferente você comer um japonês da churrascaria e ir lá num Natsumi que é especializado, que você vai ter dúvida. Não, é totalmente diferente. Mas eles tentaram correr atrás, né? Porque eles viram que eles estavam perdendo um espaço. E então isso que o Anderson falou é verdade. Hoje o povo gosta demais de comida japonesa, cara. É um negócio muito louco. Sim. E Ribeirão tem restaurantes japoneses muito bons. Não diria que o Natsumi é o melhor restaurante em termos de qualidade, preparo. A gente tem uma boa qualidade, um bom sushi. Só que uma empresa hoje não depende só da comida. É um 360 ali em volta que tudo tem que estar encaixado para ter o sucesso que tem.
Hoje o Natsume tem a consistência de público que dá movimento segunda a segunda. A gente não tem dia ruim. Tava conversando com você esses dias. Você falou que você tá muito feliz com o caminho que tem tomado. Maracá, o Natsume, o nosso amigo Neto, ele inclusive mandou um abraço pro Neto, pro Pedro, pro Sacha, pro JB, que são os integrantes do nosso grupo. Nós temos um grupo chamado CPI do Tênis, né? É muito interessante. O que tá lá só fica lá. E o Sacha já chamou vocês para jogarem o squash? Não, o squash não, o pickleball. Ele chamou, eu ia lá, o Anderson também foi, a gente acabou não indo. Muito bom. Mas o Neto falou uma coisa interessante do Anderson, do Natsume. É o restaurante mais concorrido de Ribeirão hoje. É o Natsume. É impressionante. Cara, eu também acho. Eu também acho. É incrível. Mas é aquilo que eu falei, desde a primeira vez que eu sentei lá, é algo diferente, assim. Eu não tinha comido com aquela qualidade num rodízio. Eu já tinha experimentado alguns à la carte japonês e tal, mas num rodízio que as pessoas, primeiro, o atendimento. Aliás, eu queria falar com vocês dois. O atendimento é importantíssimo, né? Fundamental. E eu acho que as duas coisas, né? Tanto terem uma equipe boa, quanto os clientes valorizarem também quem atende eles no restaurante. Exatamente. Né, Sem dúvida. E se tratando dessa fase que vivemos no Natsume, que realmente é ímpar, esse ano para a gente estamos batendo recorde de faturamento um atrás do outro, então um mês superando o outro e já vinha numa fase muito boa. Isso passa por, eu acredito muito, por minha juventude, cabeça jovem, de arriscar, de se adaptar ao mercado. Um cara precoce, cara. E vai muito longe, vai mais longe quem se adapta ao mercado. O mercado muda demais. Uhum. Então, eu atendo meu cliente, eu vejo o que ele está gostando ou não na casa, e eu faço mudanças. Se a partir de amanhã for para me colocar um produto que está com aceitação no mercado, eu vou colocar. Então, não tenho medo. O que faz com que alguns restaurantes fiquem ultrapassados e percam mercado é essa questão do cara ser muito quadrado. A falta de inovação, né? O pessoal para no tempo, não inova, não cria, né? Então, tipo... Mas isso tem a ver com coragem também? Ou não? Talvez, né? Em alguns momentos, sim. Né? Coragem. Acho que a cabeça aberta de, tipo assim, de quebrar protocolos. Tem pessoas que se agarram a protocolos que não faz sentido nenhum, né? Tipo, Você fica para trás. Quem que imaginava 3 anos que a Falaguasta iria abrir e ser a pizzaria mais buscada da cidade, com o dobro de diferença da segunda colocada com o mesmo perfil de público? Ninguém. Né? Então, assim, tem que ser. É o que eu falo. Hoje, Maracanã, Falaguasta já foi lá, a gente tem o maior espaço kids da cidade. E eu acho que não. Agora, eu não posso me contentar com isso, achar que sempre vai ser. Uma hora ou outra pode chegar alguém e passar. Que espaço kids vende em qualquer lugar. Exatamente. Mas quem vai ser essa pessoa que vai montar o melhor espaço kids? Eu também. Então, a partir de agora, eu vou ter o primeiro e o segundo. Você vai fazer outra? Vai ter outra. Que é a Cantina Falaguasta. Muito bem. Mas depois a gente fala mais sobre isso aí. Então tá Mas bom, um grande restaurante que vai ter o maior espaço kids de maior que Ribeirão. A Falaguasta? Maior que o da Falaguasta. Não, e você sabe que eu apresentava o programa lá na Tati com a Flávia Passaglia, né? E a Flavinha chegou um dia, cara, ela falou, Maraca, fui num lugar maravilhoso para os meus filhos e não sei o que. Eu falei, aonde? Ela falou, na Falaguasta. Eu falei, a pizza é boa também. Ela, a pizza é boa, mas ela tava falando do Espaço Kids, cara. O mais importante para quem tem filho não é a pizza, com toda a sinceridade, é o Espaço Kids. Mas você sabe que depois que a gente colocou o rodízio, eu achava que dificilmente eu atenderia público sem criança, né? Aumentou muito o público que vai lá sem criança. Por legal. Conta do rodízio, de pizza, de rodízio, também, né? Nossa, de massas. Então, assim, a gente não é o melhor lugar para casal, né, em termos de ambiente, até pela quantidade de crianças, mas a comida tá chamando muito e as pessoas estão entendendo. Tipo assim, sabe, eu prefiro ir lá, ter o barulho das crianças e comer uma comida boa a não ir. Sabe? Cara, e o lance, Anderson, de que as pessoas vão no restaurante não só para comer a comida, mas para viver uma experiência. Isso é verdade também? Sentido, com certeza. Assim, lá agora, demais, né? Dia dos Namorados, nós tivemos 2 pedidos de casamento no restaurante. Legal, você vê cara. que torna a data única e especial para as pessoas, né? Então, e muitas pessoas, hoje o Natsume, eu pude ver isso na data do Dia dos Namorados. Eu acredito, assim, pela contagem básica que a gente teve lá, que foram embora da fila mais ou menos umas 150 pessoas. Cara. E nós estamos falando de uma segunda-feira. E a gente atendeu ali umas 400 pessoas. Nossa, naquela noite. Porque o Dia dos Namorados é o dia de maior movimento dos restaurantes. Acho que mais que o Dia das Mães, eu acho, viu, Luana? Não, no japonês, o Dia dos Namorados é o dia-chave pra gente. Muita gente. Aí, mas o que eu pude entender... O restaurante chegou no momento de fama que algumas pessoas que talvez não tenham nem o poder aquisitivo de estar ali, queriam aquele dia realizar um sonho de estar lá.
e vieram pessoas de toda a região. Então saiu só de Ribeirão Preto e tá vindo realmente pessoas de região, Jaboticabal, Sertãozinho, várias outras cidades aqui, Batatais, Brodowski. A gente tem muitos clientes desses lugares, Cravinhos. Cara. Então, isso passa muito também, claro, pela Martinez Comunicação, pela forma de marketing que a gente tem feito, pelo alcance que a gente tem feito nesse tempo, mas assim, é apagando fogo com gasolina. É mídia atrás de mídia, é investimento, não acontece aquilo dali sentado. Eu acordo, já pensando no meu negócio, na hora de dormir também já estou pensando, não é o dia todo, você tem que viver o negócio assim, o tempo todo, né? Você transpira o negócio. Para fazer sucesso, tem que ser assim. E isso que você falou, das pessoas virem de outras cidades para ir lá comer. Cara, por incrível, hoje de manhã, eu tenho um primo que tá morando no sul, ele é de São Joaquim da Barra, mas ele tá morando no sul, mora com a namorada, e ele falou, sexta-feira eu tô em Ribeirão. Aí eu falei, cara, vem aqui, vem pra casa, a gente toma um vinho, uma cerveja aqui conversando e tal, e aí a gente pede alguma coisa para comer. Aí ele falou assim, a namorada dele, ela é vegana, né? Então, aí eu tava pensando em comer um japonês. A gente pede um japonês. Ele falou, não, eu queria ir num restaurante, que eu gosto de restaurante e tal, eu queria ir. E é justamente em cima disso que o Anderson falou, cara. A pessoa quer experienciar isso no local. É diferente você comer em casa Sim. e comer no restaurante. Ainda mais quando você tem um restaurante tão confortável como é o Natsumi. E também a Falaguasa. Eu fui na Falaguasa com a família toda. Você estava viajando quando eu fui lembro lá. que eu te vi nas câmeras, cara. Você me viu? Jura por Deus? Fila, né, cara? Não, o dia que eu fiquei na fila eu tive que ir embora. Eu tive que ir embora. Esperar. Aquele dia foi o dia que eu me formei. Eu me formei em gerente de cidades. Eu fui com uns amigos. Você chegou mais tarde um pouquinho, mais tarde. Tava muito cheio. Mas era dezembro também, cara. E esse dia você me viu? Mas vi. eu fui mais vezes lá também. E voltei depois. Nesse dia, a gente esperou. Mas eu vi, cara, não tinha o que fazer. Tinha muita gente lá, muita gente. E fui muito bem atendido. Mesmo assim, as meninas me atenderam muito bem. Só que depois eu voltei 2 vezes e também fui muito bem atendido e para mim é muito confortável também, né? Assim, eu comecei uma das vezes eu comecei a ver muito o ambiente e o quanto as crianças se divertem mesmo ali. Não só nos brinquedos lá no fundo, mas até no corredor aqui. Na recreação. Tinha uma pessoa fazendo recreação e tal, era muito louco. O cara vê um bate-papo desse e fala assim, não, tá parecendo vida de Instagram, que é perfeita, e a da pessoa normal, mas realmente o que tá acontecendo com a gente no momento atual, pós-pandemia, aí é gratificante. É um negócio, tanto que a Casa Falaguasa, que a gente vê com tanta fila no Natsumi também, e eu só tenho a agradecer. Eu que já tive, durante essa pandemia, no chão, momentos muito difíceis, tá num momento desse é sensacional. Queria só lembrar o pessoal, primeiro lembrar o pessoal de casa, tem sorteio, né? Hoje sorteio do Natsumi, semana que vem tem sorteio da Casa Falaguasa, 2 vouchers de R$100 hoje nós vamos sortear, e a gente ficou de falar a palavra-chave, né? A Joyce acabou de me passar a palavra-chave. O pessoal vai ter que mandar para mim lá no Instagram um direct, viu, gente? Até para ver quem está acompanhando mesmo. E nós estamos revelando nesse momento a palavra-chave, que é sushi do Natsumi. É o melhor sushi que você vai provar na sua vida. Vale a pena conhecer. Mas quem quiser ir na faixa lá com esse voucher de R$100 aí, as 2 pessoas que mandarem pra gente no direct, é lógico que mais que 2 pessoas vão mandar, nós vamos fazer um sorteio entre essas pessoas e 2 delas vão ganhar cada um voucher de R$100 para ir lá curtir o Natsumi. E vocês não vão se arrepender. A gente falou das esposas, né? E de família, a sua família aumentou, né, Rafa? Tem meu filho, né, o Mateu, tá com quase 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 anos no dia 23 de agosto. Maravilhoso, é a coisa mais linda do mundo também. Uma Xerox, né? Parece bastante comigo, né? É bem parecido. É uma foto minha da infância, é incrível como que ele se parece comigo. E isso me deixa muito, muito feliz. É outra recomendação aí, né? Tenha filhos, né? Coloque filhos no mundo aí. Você tem que ter, evidentemente, responsabilidade, porque é realmente um trabalho aí, uma responsabilidade cuidar de uma criança, né?
Tem que gostar muito, porque dá muito trabalho, mas é muito recompensador, né? Então... Eu também posso falar, cara, que minha vida é uma antes de ter as meninas e uma depois das meninas, assim. É totalmente diferente. A gente tem mais um propósito, né, na vida, que é cuidar delas, assim. E é um legado, né, cara, que você deixa e a gente quer ser melhor para dar exemplo, né, para ele. Então, é muito bacana. Muito bem. Já tá planejando alguma coisa já, Anderson? Não, eu pretendo segurar um pouco. O Anderson tá novo, né, cara? 31? 31 anos. 31? 31. 31. Você tá com quanto? Eu tenho 36. 30, tá novo 36, também tô novo. Comecei muito cedo, né? Com 14 anos eu comecei a trabalhar. Cara, vocês são precoces, né? Eu fui garçom, né, cara? Meu pai tinha um bar, né? Eu fui garçom do meu pai com 11 anos de idade. Ah, legal. Então ele me ajudou muito também. Aliás, eu tenho que agradecer muito ao meu pai e minha mãe, né? Porque eles também me deram uma grande educação. E o fato de eu ter trabalhado quando criança, muita gente pode criticar, mas pra mim foi excelente, foi extraordinário. E eu tenho só a agradecer ao meu pai. Eu comecei a trabalhar meio cedo também. Eu fazia duas. Meu pai tinha um box lá no Ceasa. Então eu ia com meu pai de manhã para o Ceasa. E eu lembro que à tarde, do lado de casa, tinha um pedacinho de terra ali. E meu pai gostava de plantar. Ele plantava, mas a gente era muito. Ele plantava rúcula lá. Então eu pegava, colhia e ia vender rúcula na rua. Eu gostava de ganhar o dinheirinho, né? E o meu primeiro trabalho, adivinhem com que foi? 11 anos de idade, campanha política. Tava no sangue mesmo. Cara, e naquela época, o Fábio Meirelles, que foi acho que até hoje ele está no sindicato rural, né? Ele é um cara muito respeitado no meio ruralista. Ele foi candidato ao Senado, candidato a senador. Então ele tem um vizinho meu que coordenou o comitê dele em Ribeirão Preto. E ele me chamou. Aí ele falou assim, quer ir trabalhar na campanha? Então eu topei. Cara, no outro dia, quando ele pediu a documentação... Eu comecei a trabalhar. Aí no outro dia, quando ele pediu a documentação, ele me chamou eu e minha mãe. Ele falou, eu vou ter que te mandar embora. Eu falei, por quê? Eu pensei que você tinha 16 anos e não sei o quê. Eu tinha 11 anos, cara. Eu era grandão, né? Era muito alto e tal. Aí eu falei, não, e tal, chorei. Ele falou, não, vou deixar você. Naquela época era bem tranquilo. Cara, e naquela época era um barato, porque campanha política naquela época tinha brinde. E o Fábio Meirelles, o santinho dele era um saquinho de semente de verdura. Então todo mundo queria o meu papel, cara. Ninguém queria pegar o dos outros, né? Aquele santinho ninguém pegava. Mas o meu, a hora que as pessoas ficavam sabendo que era semente que tinha lá dentro, aí todo mundo via, me dá um, me dá. Então era muito fácil entregar. Que legal. E comecei cedo, então, na política. Foi uma fase legal. Mas eu acho assim, quando a gente começa cedo... a gente tem um reflexo muito bom. Eu sou muito favorável que as pessoas possam começar cedo. É lógico que a gente não pode exigir, por exemplo, que uma criança trabalhe em algo que seja insalubre. Mas se ela tem uma oportunidade de ajudar... Cara, eu conheço uma menina que começou com 13 anos a ajudar a mãe dela. A gente está falando de comida, a mãe dela acho que é a maior vendedora de pamonha de Ribeirão Preto, que é o Ronaldinho da Feira, sabe? Todo mundo conhece, né, essa marca, assim, a pamonha do Ronaldo da Feira e tal. Ela chama Roberta e a filha dela, desde os 13 anos, meio que gerencia um dos locais, um dos pontos que ela vende na cidade. Então, acho muito legal isso. Acho que... começar cedo te dá o tempo certo ali para os erros, né? E a correção para depois continuar com acertos, porque todo mundo tem um caminho de erros, não tem jeito. Principalmente no meio do empreendedorismo aqui, a gente... Sem dúvida. Nossa, eu não vou usar erros, mas tantos testes... Né? Tantos testes que nós já fizemos de marketing de todo meio, né, Rafa? Exatamente. Ações que deu, outras não deu. O erro é algo valioso pra gente. Demais. Também, né? O erro, ele edifica. Você tem que usar ele. A gente aprende mais com erro do que com acerto. Eu mesmo já cometi tantos erros. Você lembra algum que você... Pode falar, esse aqui foi um tiro errado. Olha, eu vou dar um exemplo, assim, já que o Rafa dá aqui, que é marketing, tipo, nós já investimos dinheiro em propagandas que não levou resultado. Por exemplo, o que eu quis fazer, tipo, revista, num certo momento, para mim, já não estava acontecendo mais. Falar de um erro simples, que é um erro clássico. Eu já não faço. Um erro que eu aprendi para quem quer trazer o público. A revista hoje é a consolidação de marca. Então é uma mídia diferente, né? Então ela é importante para outra coisa. Para outra coisa. Então tem vários erros. Mas ensina demais. Eu falo para os meus colaboradores lá, nas reuniões, principalmente isso.
vocês querem, tipo assim, aqui dentro, vocês querem seguir o que eu falo, querem fazer o que eu faço, vocês vão ter que se adaptar ao meu estilo. Por quê? Porque essa empresa aqui, eu comecei muito cedo. Eu nunca gostei de trabalhar para ninguém. Sempre gostei de trabalhar para mim, fazer minhas coisas. Então, o que eu fiz? Abrir uma empresa. Então, tipo assim, e você imagina quantos erros eu cometi até hoje. Então, todos aqueles funcionários meus que erram muito, cometem aqueles erros, que quer dar umas opiniões e falam, gente, eu já passei por isso. Esse erro aí já foi testado. Então, assim, vamos tentar manter a disciplina, vamos seguir, porque, assim, por mais jovem que eu sou, eu tenho muito a ensinar, porque eu já tive essa emoção que você está tendo hoje, já tive... Antes, um funcionário chegava atrasado, eu já mandava embora. Nunca tolerei. Passou de um tempo, falei, pô, mas eu tô perdendo pessoas boas. Eu erro, imagina um cara que não tem a mesma estrutura mental que eu tenho hoje. Às vezes não tem nem o transporte, né? Depende do transporte coletivo. Tipo assim, sabe? A gente vai amadurecendo essa questão da ignorância, de falar, pô, tudo é ferro e fogo. Ninguém suporta, nada suporta, na verdade, a ferro e fogo, né? Então, são erros que você vai cometendo e aprendendo, né? Eu saí, Maraca, de ser um cara insuportável de convivência na escola, de, tipo assim, ficar bagunçando com todo mundo, para ser um cara, na minha equipe, de não ter troca de funcionários, de não ter problema, quando eu era chefe de sushi, por exemplo, minha equipe não trocava, a gente tinha uma união impressionante de convivência, então eu aprendi convivência, algo que eu não tinha antes. Então, cara, assim, isso é muito legal. Erros, né? Né? Então... Você conseguir manter uma equipe durante tanto tempo, conseguir cativar as pessoas que trabalham com você para elas estarem sempre inspiradas ali a continuar atendendo bem também, porque quando o cliente entra no Natsumi ou entra na Falaguasta, eles não vão falar com o Rafa, nem Exatamente. Eles vão falar com os funcionários de vocês, né, cara? E eles são a cara de vocês ali. E o filtro que o cara tem que ter para reclamações. O Rafa ficava sem dormir no início. Eu imagino, eu hoje já cara. tô mais acostumado, mas eu ficava muito triste no começo, né? Eu imagino. E a gente tem que aprender, né? Tem que ter muita tranquilidade, porque uma reclamação pode mudar a sua empresa para sempre para melhor, né? Você pode faturar mais com uma reclamação. Então encare uma reclamação do ponto de vista positivo. Filtro, né? Tem que filtrar, porque muitas das vezes é o momento da pessoa. Tem dia que você tá mal ali de cabeça, você vai no restaurante, você vai criticar uma coisa que se você tivesse ganho na loteria no dia anterior, podia fazer qualquer coisa lá, porque você tava feliz, entendeu? Então o momento da pessoa... É o momento do cliente e às vezes até o momento do funcionário também. Não vai acertar sempre. Mas imagina se todo dia você mudar a rota. Nossa. Você não chega a lugar algum, né? Então, assim, por isso que a gente tem que ter um filtro gigantesco sobre a proposta. Minha proposta no mercado é essa. Eu hoje consegui acertar meu público. Tem pessoas que... teve uma cliente que foi lá, vou contar até essa história aqui que eu achei interessante. Ela foi lá e reclamou de um funcionário meu, um rapaz do Ceará, trabalha comigo, ele trabalhou em São Carlos, já trabalhou em Ribeirão 2 vezes, volta para o Ceará, vem trabalhar de novo. Assim, é meu melhor funcionário. Só que ele é um funcionário que ele só gosta de levar, ele é o comigo, ele só leva os pratos, ele não tira pedido, não faz nada, mas o cara é trabalhador demais. E uma cliente chegou para mim, tipo assim, muito refinada, o casal e tal, falou assim, gente... Eu nunca fui mal atendida dessa forma. O cara chegou e soltou uma chapa aqui, saiu e me deu as costas. Você tem que mandar esse funcionário embora. Esse funcionário está prejudicando sua empresa. Isso não acontece. Aí, naquele momento, eu entendi que aquela cliente não era o perfil de público que eu estava procurando. Cara, legal. Aí eu falei para ela, olha, esse funcionário trabalha comigo há tanto tempo. Se tem um cara... e ele veio aqui rápido, sabe por quê? Ele está tentando ajudar a casa. A boqueta lá dentro tá cheia de prato, tá com fila de espera. Então, assim, ele errou mesmo. Ele teria que ter tido mais paciência. Mas esse cara não tá na maldade. Eu conheço esse cara e tal. Esse cara... Expliquei para ela, certinho. Ela falou assim, não, tá tudo certo. Eu entendi completamente. Você tá certo. Legal. Às vezes, uma conversa boa ponto de vista, resolve, né? né? Questão de ponto de vista. Porque e o hoje Anderson... estar do lado do restaurante, quando eu vou em outro restaurante, muda totalmente a minha percepção. Muda totalmente. Exatamente. Hoje você vê de uma outra forma. Mas eu achei legal tanto a resposta dele
quanto a mulher tem entendido depois, porque ele não deixou ela sem resposta, ele não deixou de entender o lado do funcionário dele e, pelo que ele está me falando, ela entendeu no final a colocação. Não tem... Entendeu? Aí ela deixou falar um pouco, deixou a gente falar, aí eu Legal. falei para ela, ó, a história... Com certeza ela voltou lá. Ela falou assim, eu vou voltar aqui agora e a gente vai virar cliente por conta de sua história. Como você chegou? Legal, eu falei assim, ó, eu era igual esse cara aí, tipo assim, a gente vem de luta, a coisa não é fácil. Aqui, durante esse período de retomada da pandemia, a gente estava num voo muito alto, né? Uhum. E o Boeing despencou. Então foi muito difícil segurar. Hoje nós estamos falando do aluguel ali, 37 mil na Vladimir. Nossa, cara. Então, não é fácil segurar uma bucha dessa. E na pandemia a barra foi grande. Uhum. Só que na retomada, cara, você imagina, tava vindo, a gente não tinha produto suficiente, não tinha fornecedor. Então ia entregando aos poucos, tinha dia que abria, fechava. Teve um dia que São Paulo abriu, Nogueira fechou aqui a última, aí matou. Nossa, cara, eu tive que ir em supermercado. E o fora tanto de que Ribeirão, meu telefone cara, tocava, cara. E o Sacha, quanto que o Sacha ficou bravo lá. Cara, e eu sempre achei o Nogueira muito sensato. Uhum. Sempre achei ele muito o cara equilibrado. Pé no chão. Essa é a palavra. Ali, né? Sempre achei um cara muito equilibrado como prefeito. Uhum. Mas nessa aí eu falei, não é possível, mas beleza, vamos... eu lembro dessa. E aí dia. a gente veio na dificuldade. Tinha dias que a coisa estava tão difícil que o cliente ia reclamar para mim, e eu sempre fui tão transparente com o cliente, que teve cliente que eu já sentei na mesa e fiquei conversando. Eu falei, a situação é essa. Hoje eu tenho isso, hoje eu estou vendendo o produto no dia, comprando no mesmo dia para ter estoque. Eu não tenho estoque, a situação é essa. Estamos em recuperação e tal. Então, comprando produto diário foi um negócio impressionante, assim. Então, assim, mas a transparência com o cliente é muito bom. Você falar a verdade. Não camuflar, falar, não. Não falou tudo. Então, essa é a essência do negócio. Ó, e eu vou falar uma coisa assim para vocês. Eu tô preocupado aqui porque eu tô cheio de coisas pra gente conversar e o nosso tempo tá passando. Mas eu queria fazer até um comentário. Como a gente tá falando de duas empresas aqui hoje consolidadas e de dois caras que chegaram. O primeiro chegou de um outro estado, vindo de uma outra cidade, numa outra realidade e falou, vou empreender. E empreendeu. Hoje você tem quantos empregados? Quantas pessoas? Quantas famílias que... Olha, hoje nós temos em Ribeirão, acho que famílias ligadas aí, acho que mais ou menos umas 100 pessoas envolvidas. Fora que tá vindo novidades direto, aí fora e tal. E fora também o que você tem fora de Ribeirão. E nós temos a outra unidade de Ribeirão que a gente vai abrir, não vai ser Natsume, é um novo projeto e... Estamos empenhados nele. Esse aí eu prefiro não aparecer muito. Vou deixar por conta da equipe do Rafa. Esse segredo vai ficar ainda segredo, então. Então, esse segredo eu não vou poder contar. Eu posso contar, só que eu vi, acho que vai ser uma das coisas mais bonitas que a gente vai ter em Ribeirão. Ah, pode sim. Acho que um dos projetos. Então já vou contar só isso aí. Agora, Rafa, cara, eu acho que eu nunca vi tanta gente em volta de um forno, igual a última vez que eu fui no... muita gente. Muita gente, cara. Só ali de pizzaiolo ali, você tem quantos, cara? Ali, num dia cheio ali, 11 pizzaiolos trabalhando, fora os outros nas unidades. Mas de sábado, por exemplo, a gente tem mais de 20 trabalhando, né, em todas as unidades. Só de pizzaiolo, né, fora garçons, enfim. Hoje, contando com os motoqueiros, com toda a equipe de administração, a gente já chega em quase 100 funcionários, né? Legal, e vai ter mais uns 40 aí na cantina Fala Guasta, que vai inaugurar daqui um mês aí. Então a cantina Fala Guasta vem mesmo, hein? Vem. Comida italiana? Massas, né? Um novo serviço de Ribeirão, não tem nada igual. Eu tô falando que Ribeirão nunca viu nada igual, não só no sentido de gastronomia, mas também na questão de espaço kids, né? E você vai abrir à noite também ou vai abrir de dia também? Não, a princípio nós vamos abrir, já dando aqui um spoiler aqui, à noite, de terça a sábado e de sexta a domingo no almoço. Ah, entendi. Então vai rolar um almoço também. Vai a princípio. Nós vamos sentir, né, o público, né? Com certeza nós vamos fazer algumas mudanças ao longo do tempo. Vamos começar devagarinho, porque abrir um restaurante não é fácil, né? Mas estamos bem assessorados, com consultoria tanto na parte de gastronomia, de gestão de pessoas, tudo que é necessário a gente tá fazendo para realmente chegar e criar raiz na cidade, como criou a Casa Fala Guasta. Bom, você sabe que o Rafa é pé quente em algumas coisas, né, cara? Tô falando isso porque, primeiro, eu vejo, por exemplo, o quanto o Natsume vai bem ali nessa parte de marketing, de mídia e tal.
alguns projetos sociais que ele já cuidou, né? Tem cuidado dos projetos sociais Do também. Danilo, né? Do pessoal da Terra, né? É, Ou não? Não mais. Não. Não, Danilo é um mas grande ficou muito amigo tempo. meu, mas eu deixei ele fazer essa E parte muito de tempo assessoria com o de Kleber empresa. também. E com o Kleber também deixei ele fazer. O Kleber é um grande amigo meu, um abraço aí pra ele Os também. dois, né? Os dois Me ajudaram demais. O Danilo foi um dos primeiros clientes meus da agência, lá atrás, né? O meu padrinho de casamento hoje. Foi padrinho de meu casamento. padrinho de casamento. E ele é um cara extremamente empreendedor também. Vale a pena trazê-lo aqui, nós inclusive. vamos falar de bicicleta também. Cara, o Danilo é um cara que... Amo o esporte, amo o ciclismo. Ele né? teve a melhor equipe do durante Brasil, né? muito Que eu tive a tempo honra no de fazer Brasil. parte aí como assessor, né? Viajei, participei de algumas competições, foi uma grande experiência na minha vida legal, também. Legal. Mas e aí depois o cara lança uma pizzaria que em menos de 2 anos em menos de 1 ano já estava consolidado o nome. Sim. É que eu vejo que cada vez mais, quando você acha assim, agora o Rafael dá uma parada e tal, não, aí ele traz alguma coisa bem agressivo mesmo, aquele lance de distribuir no campo de futebol, a as pizzas pizza, que a gente cara. jogou no jogo do Botafogo e Palmeiras foi bem legal. Patrocinar legal. o Botafogo também foi um grande passo aí para o sucesso da Falaguasta. Agora, como é importante a pessoa, mais que o negócio. Algumas pessoas falam para mim, mas o Natsumi é gigante, você tem que... o Natsumi é maior que você. O Natsumi é só um braço, meu. Eu não acho que o Natsumi eu posso fechar a qualquer momento, abrir qualquer empresa. O forte tem que ser eu. E o Rafa é uma inspiração. Eu tô há 15 anos no mercado. Eu acredito que hoje o Rafa tá me inspirando mais em restaurante que eu inspirando ele. Pra você ter noção. Cara, que legal. Cara, olha, Fico feliz. eu vou dar um exemplo para você. Domingo eu tava em casa e pensando. Lógico que ele não me chamou, mas tudo bem. É a mágoa aqui também que eu queria deixar registrado. O cara tava com o Adriano Rondinelli fazendo testes na casa dele para a cantina Falaguasta. E eu pensei, como que um negócio desse não dá certo? O cara pegou um puta profissional, o cara tá testando tudo. Que delícia isso aí, cara. É profissional o negócio, é o cara que tá do outro lado pensa assim, mas esse cara é louco, esse cara tá investindo... Não, cara, mas tá abrindo com organização. O que vocês testaram? Tem o Pedro que é formado, né? A gente testou massas, né? Ravioli, nhoque, lasanha, nhoque de mandioquinha que ficou incrível. Mas a gente não chamou o Anderson de propósito tá pra ele ter esse sentimento aí. É que não dá pra chamar, eu não chamei nem meus familiares. É o sentimento. Eu imagino que tem alguns familiares, nem todos, né? Alguns familiares meus devem ter ficado tristes, porque minha casa não cabe muita gente, você já foi lá. Então a gente acabou chamando 12 pessoas somente, e meu pai, minha mãe, meu irmão... Pô, mas entre 12 a gente não pode estar. Eu tô na Martinez... Já fica aqui então o convite pra amanhã, você almoçar lá comigo na Casa Falaguasta. Também o Maraca tá convidado, que amanhã vai ter teste. É mesmo? Amanhã vai ter um prato incrível que nós vamos fazer, que foi uma ideia minha, que eu pedi pro Adriano fazer, que vai ser um bacalhau com batatas. Eu amo bacalhau. Meu prato preferido. Natas e gratinado de mussarela em cima. A gente vai fazer alguns testes. Vai ter lá amanhã, vai ter outras coisas amanhã também. Então tá convidado, pode confirmar. Amanhã, meio-dia, lá na Casa Falaguasta. E eu estou na Martinez há 5 anos. 5 anos. Que a Martinez cuida da mídia do Natsumi. Desde o começo, praticamente, né? Eu fui lá na segunda semana que ele inaugurou, ele me procurou. Mas toda semana alguém me chama para cuidar do marketing do Natsumi. E eu nem aceito. Eu nem aceito conversar, eu nem escuto as pessoas. Aí num teste desse, o cara não... Mas tá bom. Esse que é o... Não, mas amanhã ele vai compensar. Sabe por quê, Maraca? Porque ele perdeu de mim do tênis no final de semana. Tem ele isso tá chateado. Mas o Sacha é melhor que vocês dois? O Sacha é melhor. Porque o Sacha falou assim, Maraca, eu tô Mas eu tô quase chegando nele. Mas mais nervoso também, né? E tênis é mental, então dá pra ganhar do Sacha. Dá pra ganhar. Tô quase chegando. Já Inclusive, o Rafa ficou tão nervoso comigo no último jogo, porque a pressão era dele, né? A minha responsabilidade de ganhar era minha. Então eu joguei tranquilo e ele realmente foi um momento de muito desafio. Mas deu certo, no fim deu certo. O JB joga também? Não joga, ele só tá lá pra cornetar. Então é isso. Eu ia perguntar, não, vocês estão com um físico de atleta, agora o JB tá um pouquinho fora. E o Anderson falou do Pedro, que é meu sócio lá na Cantina Falaguasta, um cara genial também, porque isso que eu falo, né? Em negócios, você tem que ficar atento a pessoas. Mais de 50% do tempo dos grandes CEOs das grandes empresas, eles perdem ou ganham, né, entre aspas, investem esse tempo, conhecendo novas pessoas, futuros contratados, marcando cafés para conhecer pessoas, mesmo sem ter necessidade de contratação. Não só no network, mas uma coisa maior que isso. É o gerente administrativo aqui
da empresa tal, vamos bater um papo, quero te conhecer, vamos criar relacionamento. Porque aí ele vai tendo base para que numa necessidade ele já tenha gente de confiança para puxar. Porque o CEO da empresa, ele é responsável por atrair talento também. Então foi isso que eu fiz com o Pedro, porque a gente já tinha um certo relacionamento, porque ele trabalhava no Duo Gourmet, ele foi meu cliente na agência, eu vi um potencial muito grande nele, a gente começou a conversar, enfim, ele via que ele queria ter um próprio negócio dele, ser sócio do negócio, eu achei que ele tinha esse valor, investi, né, nele, ele investiu também em nós, né, abriu mão de uma oportunidade incrível que é o Duo Gourmet para ser dono do seu próprio negócio junto comigo. Mas e ele o tá me Gourmet ajudando. ainda tem lá. Tem. Ele Ele ainda presta serviço, né, Aham. pro Duo. Eu não quis atrapalhar nesse sentido, mas hoje o foco dele é a cantina Falaguasta. Que legal. Tanto que cara. ele tá à frente do negócio. E, aliás, eu não sei nem como que eu estaria. Se eu estaria vivo se ele não estivesse aqui, porque eu não ia dar conta. É muita demanda se abrir um restaurante dessa grandeza da cantina. É muita demanda e ele tá me ajudando demais. Você sempre dá conta. Deixa eu contar uma coisa interessantíssima. A gente, no fim dá tudo certo. Deixa eu só terminar o meu pensamento. No senão... fim dá tudo certo. Mas aí eu falei que o cara é pé quente, por quê? Eu não sei se você sabe. Eu acho que eu nunca te falei isso, Anderson. Não. Eu tentei, antes de ganhar a primeira eleição, eu perdi 3. Né? Aliás, eu sempre ficava como primeiro suplente, cara. Então eu batia na trave sempre. Primeira vez que eu ganhei, eu tinha trabalho lá do Martinez Comunicação, cara. Você lembra, né? Lembra? A gente fez 2 campanhas, né? A sua e do André Trindade. E os dois ganharam. Os dois ganharam. Que legal, mas depois disso cara. eu nunca fiz mais campanha, né? Não, era assim, lógico que não foi mérito 100% meu, né? Tive uma pequena participação. Mas foi muito legal. E foi um material diferenciado. Né? Pra mim, exato. a gente fez algo que a gente não teria. O Rafael deixou um dia o estúdio lá pra gente levar pessoas que me apoiavam. Então as pessoas falaram, eu apoio a gente gravou vários vídeos, né? Então foram vários vídeos usados em redes sociais, principalmente redes sociais. O Alisson eu lembro que eu fui no seu comitê depois para comemorar a vitória. Você lembra? Eu também me senti mas foi um pedaço ali, né? Foi muito cara, legal. E foi um pedaço de vocês ali. Com certeza. E a mídia, para qualquer segmento da vida, essa comunicação é importante demais, cara. Isso é vender o produto, né? E é se vender como pessoa, falar assim, eu tenho uma ideia boa tal, e uma agência para fazer esse trabalho, né? Então, eu te interrompi agora, eu devolvo a palavra para você e já peço pro Thiaguinho colocar o relógio pra gente ali no... Boa. Senão nós vamos ficar aqui até amanhã cedo, hein, Maracá? É o seguinte, cara, a gente atrai talentos, né? E a gente tá construindo na Falaguasta uma cultura. O que é cultura, né? Cultura é aquilo que o funcionário faz quando não é supervisionado. Ou seja, você tem que criar essa cultura. E toda empresa tem, algumas nem focam, mas tem. Tem as empresas que tem uma boa e tem uma empresa que é ruim. A gente está investindo pesado nessa questão de cultura. Dia 24 de julho, né? Esse programa está sendo gravado, né? Ele está sendo divulgado depois desse dia. A gente realizou, então vou dizer no tempo atrás, um evento de cultura da Falaguasta, que é o lançamento do Falaguasta FC, né? Que é o novo time da família Ribeirão Pretana. E vai ser um time de futebol mesmo? Então, Maraca, você sabe que eu não posso contar ainda hoje, mas de repente se esse programa, como ele vai ser divulgado depois, dia 26. Olha, mas eu prefiro que você que está assistindo entre nas nossas redes sociais, que você vai ver o que a gente divulgou. Não. Vai lá na nossa rede social que a gente divulgou o que é o Falaguasta FC. Mas é cultura da empresa também. Né? E isso é muito importante. Então eu quero que cada vez mais a gente passe para o nosso colaborador o sentimento de pertencimento e cada vez menos ele seja supervisionado. É importante ser, mas que cada vez menos seja necessário esse tipo de coisa. Então, eu falo isso porque eu recebi recentemente no meu Instagram uma pessoa querendo trabalhar para mim. E eu chamei para conversar. Ela tinha um cargo interessantíssimo num grande restaurante de rede da cidade e se interessou em trabalhar para nós. E ela foi lá, conversou, enfim, pediu demissão desse grande restaurante para trabalhar para nós. E ela vai ser a nossa subgerente da cantina. Uma pessoa de uma qualidade extrema, e eu achei muito legal porque nós atraímos esse talento. E a cultura atrai o talento, porque ela já acompanhava a gente na rede social, a gente faz evento para funcionário, a gente cuida muito bem da nossa equipe, e acho que a gente tem que melhorar muito ainda. Mas isso atraiu ela. Então as grandes empresas têm que fazer isso também, tem que atrair. Os funcionários atraem. Bons funcionários demitem empresas ruins, né? E empresas boas demitem funcionários ruins. Falei isso hoje no meu Instagram. Isso é muito interessante, empresários às vezes não têm essa visão. O Anderson mesmo conheceu essa pessoa, né? Ele me falou, não acredito que ela tá lá com você. Então, se o Anderson conheceu agora, não foi do Natsumi que você tá levando a pessoa. Não. Você falou um grande restaurante, eu falei, vai que é o Natsumi. Ele lembrou da pessoa no outro Cara, quando ele me falou, eu tive nesse restaurante e eu estava tomando um vinho, já era tipo... Também te chamou a atenção. Depois de meia-noite, ela pediu a segunda garrafa, ela fez questão de servir. E ficou até 1 hora só ela, entendeu? A gente conversando com uma boa vontade. E me falou, falei, nossa, olha que profissional
qualificada, não apressou a gente. Aí, beleza, passou um tempo, o Rafa falou, contratou. Eu falei, nossa, mas é tal pessoa, tal pessoa. Eu falei, cara, eu tive com essa pessoa na mão, opção de ter contratado ela, não tive o mesmo feeling que ele teve, que tudo é feeling. A pessoa é boa, não deu oportunidade e perdi a profissional. Não, mas perdi assim, eu não estava com a mesma necessidade. Você não tinha necessidade naquele momento, você estava lá no restaurante. Mas pessoas boas, a gente tem que aprender. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Rafa. Pessoas sempre boas tem vaga na Falaguasta. Todo. Sempre tem vaga. Se for diferenciado, se for fora de série, sempre tem vaga. Não só na Falaguasta, como na agência também, né? Na Martinez. A Joyce já está me dando um toque aqui dos nossos horários, mas eu quero ainda mais um tempinho com vocês aqui para duas coisas. Eu acho que a gente não deveria ter vindo junto. Eu senti que eu não pude conversar. Não, você sabe que eu tinha falado. Não deixou. Quando eu conversei a semana passada. Não, mas eu acho que é. Não, mas cara, não é que você contar que não dá, é muita história. É muita história, mas vai ficar um monte de história para trás. Então, o legal é que a gente vai fazer alguma outra coisa, né? A gente tem algumas outras ideias e a gente vai bater papo ainda. Mas assim. Você sabe que a semana passada, quando eu falei pro Anderson, assim, cara, e se a gente fizer um programa que chama Martinez e tal? E eu pensei, eu chamo mais um, o Anderson assim, não, leva só nós dois, senão nós vamos falar muito. Falou ou não falou? E é verdade, cara, não deu tempo, assim, mas a gente vai falar mais ainda. Mas assim, cara, o que eu tô muito feliz assim, saber um pouquinho mais das histórias de vocês. Não dá pra gente saber tudo, mas eu tenho certeza que vocês também têm inspirado as pessoas que trabalham com vocês, e daqui a pouquinho vocês vão ver que vão ter gente chamando vocês para conversar, para falar assim, Rafael, Anderson, eu tô saindo porque eu vou montar o meu negócio inspirado no que você me ensinou aqui. Putz, seria muito legal. Eu acho que vai ser natural vocês verem isso, né? Faz parte. Tem muito empresário que não gosta, né? Poxa, o cara tá aqui, tá saindo, vai me trair, vai mandar... Não, cara, o cara ficou 5 anos com você, te ajudou demais a crescer, a ter lucro, você dá um incentivo para ele sair e montar teu negócio. Agora, espaço, cuidado com o momento, né? Tem hora que vão sair, não é toda hora que você vai... Porque a boa parte acaba se ferrando, então... Tenha conhecimento, tenha segurança e saia no momento certo. Tem muita gente que sai e quer voltar depois. E assim, e tem uma outra coisa, né? Não dá para imaginar a vida de vocês só ali quando vocês estão à noite conversando com seus clientes e tal. Tem que saber que empreender é trabalhar quase que 24 horas pensando no seu negócio, né? Não tem jeito, eu acho que vocês não desligam, né? Tem férias, né? O que acontece, uma mudança de chave que teve na minha vida sobre isso foi entender que no meio de tanta correria, eu tenho que estar em primeiro lugar. Então, eu tenho que acordar, fazer meu exercício físico, tenho que me alimentar bem e depois enfrentar as coisas com mais organização. Trabalhar mais organizado. Cada vez mais eu estou tentando me organizar mais, porque a empresa é o nosso reflexo. Então, se eu não estou bem, reflete. Quando eu vejo um dono de restaurante, que o cara chega capenga, assim, eu falo assim, mas não adianta você ter tudo e você não estar bem. Então, assim, mostra que o cara está sobrecarregado, ele não está gerenciando o tempo dele bem, né? Então, isso dá uma mudada de chave, assim, na minha vida. E o Rafa também, que eu sei que acorda às 5 da manhã, vai jogar tênis e tal. Cara, é impressionante, muda. No restaurante, tem o dia que não precisa ir à noite, eu estou preferindo não ir, preferindo ter um tempo de paz, leitura, estudo, descanso, para a mente estar boa para gerenciar tudo. É ver o xadrez de cima. E dono de restaurante, dono de empresa tem que fazer dessa forma. Esse negócio da gente ir lá para o forno fazer pizza ou sushi, isso aí tem que, o cara tem que mudar a mentalidade, que você fica limitado a ter as ações necessárias. Né? Você, em outros lugares, você vai servir muito mais ali dentro da empresa. Você vai se cuidar muito mais, estar à frente da empresa, então você vai ter decisões melhores. Cara, se eu não fizer essa pergunta para vocês, a diretora aqui do podcast vai ficar brava. Ela tem essa pergunta, é a pergunta clichê de todos os programas. Rafael, o que te inspira, cara? Quem te inspira? O que te inspira a fazer alguma coisa, assim? Que você fala, cara... Cara, recentemente eu descobri que missão, visão e valores de uma empresa é algo fundamental. Eu não dava tanta importância nisso. E eu descobri que a minha missão, como Falaguasta, é proporcionar momentos felizes entre famílias, colaboradores e amigos. E agora nós estamos em busca dessa cultura na empresa para que todos os funcionários, especialmente os líderes, tenham isso dentro de si, né, com o nosso principal objetivo. Então a gente não quer vender pizza, né? A gente quer proporcionar esses momentos felizes.
E na agência também, né? A nossa missão é transformar empresas, fazer eles crescerem através do marketing, né? Isso aí é muito importante. Agora, como pessoa, Maraca, eu não busco ser rico, eu não busco ganhar dinheiro, não é esse o meu objetivo final. O meu objetivo é reconhecimento. Uhum. Então, quando eu estava aqui agora, o Thiago fez um elogio para mim, e aquilo para mim valeu a pena o dia. Ah, legal, cara. E hoje eu tô num dia ruim, sabe? Eu tô num dia que tem dia que é ruim, né, Anderson? Você sabe, cara. Sim. Hoje eu tô num dia, hoje eu tive um monte de pequenos problemas que foram me chateando, sabe? E faz parte. E aquele elogio, para mim, superou. Melhorou. Foi no melhor momento. Legal, Porque, cara. cara, quase que eu cancelo vir aqui, porque eu Olha não tava isso, bem, cara. assim, sabe? Aham. De cabeça. E eu vim pelo respeito a você, pelo Anderson, mas o meu objetivo é ter reconhecimento. Então, quando um cliente me elogia, putz, pra mim é excelente. Quando eu abro uma unidade, cara, eu já tô até pensando no meu discurso na inauguração de Sertãozinho agora, nessa sexta ou sábado aí. Cara, Eu vou dizer o seguinte, cara, eu já vou antecipar. Pra mim, estar aqui é como se fosse levantar a taça da Libertadores da América. legal, cara. É a reta final de chegada, é cruzar a linha de chegada. Isso é o meu objetivo. Por isso que eu adoro inaugurar unidade. Muito bom, cara. Isso é legal Isso é muito demais ouvir. gostoso, cara. O meu objetivo é esse. Não. Então, o conforto que o dinheiro traz, evidentemente, é importante, mas não é o objetivo final. Então, eu estar ali nas inaugurações, a hora que eu inaugurar a cantina, eu não sei nem se eu vou aguentar aí, cara, de tanta emoção que eu vou estar, porque tá dando um trabalho. Isso aí eu tô tendo que tirar coelhos da cartola. Porque eu não pedi um empréstimo, cara. Aham, Né? Eu não pedi um aham. empréstimo. Nós estamos indo na raça aqui, Aham. pagando as contas, pegando. Nossa, nós estamos usando todo o prestígio que a gente tem Aham. para que a gente não precise pedir empréstimo. Eu sei que se eu pedir um empréstimo, eu resolvo isso aí em um dia. Aham. Mas eu não quero. Eu quero ir com o nosso próprio esforço e honrar tudo aquilo que a gente combinou, como sempre honramos. Mas a hora que inaugurar é a minha conquista. A cantina vai ser como se eu fosse campeão da Copa do Mundo. Legal. As unidades Express são a Libertadores e aí por aí vai. Não, e é muito bom você falar isso, porque para mim, e aí eu sou político, cara, e às vezes as pessoas pensam o seguinte, o político tá lá e ele não tá nem aí pro que as pessoas... Cara, é uma grande mentira. Às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, hoje eu sou do Legislativo. E eu me sinto amarrado quando uma pessoa fala assim, por que isso é assim, não é assim? Eu não tenho a caneta na mão pra fazer diferente, né? Um dia, quem sabe. Mas assim, cara, quando uma pessoa chega e fala assim, Maraca, hoje o que você fez me ajudou demais e tal, e tem muita gente que não é que eu tô falando que eu preciso de ter esse reconhecimento, mas quando tem, É gostoso. é uma baita gasolina, Ainda mais cara. pra político, né, Maraca? Você faz muito mais e É. tal, é o que você tava falando. E não é só eu, não. Eu todo ser humano, funcionário, o reconhecimento é fundamental. Nós precisamos disso. E é cara. muito melhor que Nós dinheiro. precisamos. É muito melhor que Lógico, dinheiro. Lógico. E assim, mais uma vez dizendo, a crítica também, não é que a gente não aceita a crítica. Santo Agostinho já falava, eu prefiro os que me criticam porque me corrigem do que os que me adulam porque me corrompem. E é uma grande verdade, né? O cara que fica só te elogiando, Bajulação corrompe muito. Cara, demais. Bajular, corrompe mesmo. E Anderson, e você, cara, quem te inspira? Cara, o que me inspira também O que te inspira? Quem te inspira? Eu acho assim, no meu ponto de vista, minha principal inspiração hoje são meus irmãos. Cara, que legal. Nós temos uma união muito forte, nós passamos por momentos muito difíceis, como ser humano, desde a família, desde lá de trás, e nós somos unidos até hoje, cara. Meu irmão é o gerente aqui na Turma Roberto, o Léo tá aqui agora com a gente, trabalha na cozinha, tem meu outro irmão de São Carlos. A gente é uma trinca muito forte, né? Que legal. E isso, família, né, cara? Ele Então- acabou de dar um carro pro irmão, cara. Achei muito bacana isso. Cara. Então, assim, essa questão essa inspiração, esses caras me dão muito gás, porque esses caras já me viram muito no chão, me viram muito... Seus irmãos são mais novos ou mais São mais novos. Eles sempre acreditaram em mim. Então, tipo assim, eu posso fazer qualquer coisa. Os caras sempre validaram minha opinião. De falar assim, eu tô com você. E se você ligar pra eles e falar, vai pra tal lugar, eles vão sem te perguntar. Qualquer coisa. As pessoas que realmente eu tenho confiança extrema, assim, acima de qualquer coisa. E vale dizer que você saiu lá da Bahia, do interior da Bahia, e veio pra cá com foco, que era Sim. ajudar a sua família, né? Sim. Levar, de uma forma ou de outra, um pouco mais de conforto pra sua família. E você conseguiu. Sim. E eu sou um cara muito, até com meus fornecedores, eu sou um cara muito leal a quem está comigo. Eu não troco fornecedor. O cara tem um período que ele está mais caro, mas eu não troco ninguém por R$1, R$2, R$10. Eu gosto de manter o cara para me ligar para ele falar assim, olha, meu produto vai chegar. A Martinez é um próprio exemplo, que a gente está há 5 anos, eu nunca fui assim. Eu gosto de ter pessoas para criar laços. Eu acho que laços de 1 ano, 2, vai acontecendo, mas os laços, quanto mais tempo,
mais consolidados fica. E irmão é isso, né, cara? Os meus, assim, é os caras que onde que eu gritar e onde que eu falar, eu sei que estão comigo na vitória e na derrota. Eu vou contar uma etapa que valida isso, de dificuldade que a gente passou, e muito recente, que eu nunca imaginei passar dificuldade agora, nessa altura da vida. E passamos na pandemia, né? Cara. Nossa. Então, assim, na pandemia, teve dias que eu estava no sushi, meu outro irmão na cozinha, os dois na cozinha lá, a gente lutando com o que tinha. A gente já tinha esgotado tudo, porque eu abri uma casa em Minas, em Poços de Caldas, e nós fechamos. Que eu abri e fechei na pandemia, não deu conta do negócio. E aí atrapalhou meu negócio em Ribeirão também. Cara, teve um dia que cortou minha energia em Ribeirão. Olha essa situação, nós estávamos pagando conta sempre no vencimento. Um dia a gente não pagou, e no meio o cara cortou, e estava liberado para abrir. E como é que eu ia abrir? Cara, que... Eu fui lá fui na CPFL, liguei. Esse dia eu caí. Esse dia em frente, eu chorei, assim, realmente. Hoje pesou. E os caras sempre tiveram, tipo, a experiência de vida que você passa, cara, que, tipo... E eu tô te falando de uma pessoa que eu tô acostumado a ir em restaurante e gastar R$1.500, R$2.000. A gente vem de uma... Já criou uma casca que eu nunca imaginei passar por uma dificuldade. Mas, e o quanto que isso me ensinou, eu vou te falar um negócio, é... impressionante, porque a abertura do Natsu no Ribeirão, para mim, já tinha passado por tudo, tá, mas consolidou. Aí falou assim, não, investimento alto, casa boa, e a casa voando, e de repente a casa fez assim, e você não tinha como faturar, você não tinha como fazer nada. O Rafa mesmo sabe, a gente na agência negocia para cá, negocia para lá. E hoje, cara, tá no momento que a gente tá, eu vou falar pra você, se você não tem essas pessoas, talvez eu não estaria aqui. Se eu não tivesse meus irmãos, eu não estaria aqui, talvez. Que é quem deu apoio, entendeu? Família e parceria, assim. Que é o cara que fala assim, ó, tá junto com você ganhando 100 mil por mês, mas o mês que você não ganhou nada também. Não mudou, e não mudou nada. Eu tô falando que o cara não te tratou diferente, os caras não abriram e tá aqui, ó. Isso fortalece demais. Acho que qualquer ser humano tem que ter pessoas, por mais que a gente se decepcione com pessoas, mas tem que ter ligações... Cara, isso que você tá falando é um negócio que até que arrepia a gente, assim, né? Porque isso também tem muito a ver. Eu costumo dizer que quem não tem gratidão não tem caráter, né, cara? Então isso mostra que o tamanho do caráter, o tamanho da pessoa que você é, com todo mundo que te cerca, a gratidão que você tem por quem faz parte da história. Sim. Agora, uma pergunta. O que é melhor? Chocolate ou salmão, cara? Eu gosto mais de salmão. Eu também acho que salmão. Inclusive, que pizza. Isso foi uma provocação, hein? É normal, já faz parte. Foi uma provocação. Essa aí eu provoco fala que você vai fazer pizza de salmão. Não, mas eu prefiro pizza, né? Agora, mas acho que o salmão é mais forte. Posso contar o segredo, então? Pode. Então, eu ia perguntar. Tem que chamar o segredo agora, né? Pode ser já? Segredo. Não, podemos contar. Aliás, você poderia ter contado a qualquer momento. Tá. Deixa eu só lembrar a todo mundo que daqui a pouco, terminou o programa, a gente vai fazer o sorteio de 2 vouchers do Natsumi, R$100 cada voucher, para o pessoal ir lá. Quem não conhece ainda, eu acho que vai ser difícil alguém não conhecer, mas quem não conhece vai lá conhecer o melhor sushi de Ribeirão. Pode falar, Rafa. Segredo, tem música de suspense e suspense pro sector. Você sabe que eu já saí em outdoor do Natsumi, né? Como garoto propaganda, eu e minha esposa. Eu vi esse outdoor. Eu não gosto de comida japonesa, cara. Não gosta? Não gosto, cara. Tá brincando? Não gosto. É verdade, isso ele tá... Isso aí há muito tempo. Ele não come sushi. Então, ao mesmo tempo, segredo também revelador. vou contar um outro segredo. Eu aprendi a comer com hashi no Natsumi, porque lá tem os fritos, né? O salmão grelhado, tilápia, camarãozinho. Aí eu como. É por isso que eu ainda saí não outdoor, mas o cru lá, o peixe cru, o sushi. Eu adoro, cara. Nossa, eu adoro. A gente começa a salivar. Já tentei, eu não gosto. Entendeu? Então esse é o segredo aí, porque a gente faz o Natsumi, fala bastante, mas eu não sou... Eu sou de churrasco, nem de pizzaria, com toda a liberdade. Você gosta de churrasco? Tá. Eu sou de churrascaria. Não, mas assim, cara, vou falar uma coisa pra você. Me surpreendeu porque, eu te vi lá no outdoor mesmo, eu falei assim, se é bom, né, cara? Se o Rafa tá falando, é bom mesmo. Agora tem uma coisa, né, cara? Eu conheço pessoas que não gostavam de comida japonesa, depois experimenta, vira fã, acaba não comendo outra coisa. Eu, até aproveitando que você fez essa revelação aí, o Rafa já falou, mas e pizza, cara? Você enjoou de pizza ou não?
Cara, eu como toda semana, né? Não enjoei, mas ao mesmo tempo não é como antes, né? Eu comia muito pouco antes, né? Assim, não era tão rotineiro. Como a gente come bastante, eu como pouco de concorrente, preciso comer mais. Uhum. E assim acaba acostumando, né? Eu imagino você também no sushi, né? Então, você enjoou de Eu japonês? imagino, né? Eu enjoei. Na verdade, Enjoou mesmo? eu como trabalhei sempre dentro do setor, eu fui sushi man, então assim, é mais difícil. Nunca Entendi. gostei tanto assim. Nossa, eu então, adoro. Tem um cara, eu acho que você conhece. Você conhece o Mano Língua? Que é o... Torcedor do Corinthians? Que é de Ribeirão Preto, Sim, né? sim. Rodrigo Mora no Rio, Parente. né? Mora no Rio. Sim, conheço. Esse cara é de Ribeirão Preto, foi pro Rio de Janeiro há 20 anos, comprou Grande um botafoguense. estabelecimento no Morro dos Prazeres, Morro de Santa Marta ali e tal. Acabei virando amigo dele, gente boa demais, cara. Quando ele vem para Ribeirão, ele me avisa, a gente encontra e tal. E ele tem esse restaurante no Morro dos Prazeres, né? É um bar que ele recebe muita gente. E ele também trabalha com sushi, só que sushi, ele não tem um restaurante japonês. Leva em casa, né? Faz eventos e tal. E ele também fala, cara, ele não come. Ele falou, não como de maneira nenhuma comida japonesa. Agora o Anderson falou que deu uma enjoada. Cara, eu acho que se eu pudesse comer todo dia um temaki, era meu almoço todo dia. É muito bom, cara. Comida japonesa é bom demais. Ó, você viu que eu tenho que te perguntar também o seu segredo, né? Chegou a hora de revelar o segredo do Anderson. Não, o segredo, como você tinha puxado lá atrás, vamos revelar que a gente vai abrir uma outra unidade em Ribeirão. E não é uma unidade do Natsume, é um outro restaurante. Não é do Natsume, mas é um braço aí do grupo nosso e tende a surpreender aí todos os ribeirão-pretanos. Cara, eu já fiquei surpreso com o que eu vi, né? Parabéns, vai ficar muito bonito. Nós estamos investindo muito no prédio, investindo em consultoria, e tem muita coisa vindo por trás, muita tecnologia. Então, assim, o que tem de melhor no mercado está vindo para esse projeto nosso. Só para as pessoas entenderem, né? O prédio do Natsume era um prédio que o Anderson viu um dia, gostou, falou, dá para eu fazer meu restaurante aqui. Isso. Esse não. Esse é um prédio que ele está construindo para ser esse restaurante do jeito que ele quer. Vai ser muito bom. Esse está sendo projetado para isso e é um projeto bem ambicioso da nossa parte, mas também com muita organização, com muito planejamento. Cara, Ribeirão merece, é numa avenida que está estourada de construções para todo lado, uma avenida de desenvolvimento alto, e é isso. Contribuir mais aí para essa cidade que a gente ama. Eu sou apaixonado por Ribeirão e pela qualidade de vida que tenho aqui, né, e por tudo. Tá certo. Ó, nosso tempo chegou ao fim. Dá para ficar tranquilo. Cara, eu não consegui parar para comer de tanto que a gente conversou aqui. Mas assim, primeiro agradecer vocês, cara, demais, e dizer que a gente vai ter que continuar um dia, fazer alguma outra coisa, mas continuar um bate-papo, né, que a gente tá... Porque tem muita coisa ainda que eu acho que vocês poderiam falar para inspirar as pessoas. Eu preciso de agradecer alguns parceiros, e tem 3 parceiros, cara, que estão me ajudando demais. Todo mundo me vê em todo lugar em Ribeirão agora, que é a Vivace, o JB, né? Agradecer muito ele, o Sérgio. Os caras Grande JB. A iMedia Grande Cássio. Cássio, cara, que cara, gente boa também. Teve lá ontem na pizzaria. E a Painil também, agradecer o Paulo, agradecer o Zé, que são Grande parceiros Zé. também. Então, a Regina também da Painil. Isso abraço. Aí passa muito por um maraca político, né? Você vê que ele juntou os 3. Cara, olha que legal, juntão. Isso é bacana. E eles também são muito unidos, né? Conversa, o JB fala muito bem dos... Muito unidos. Eu já anunciei também com a Painil. E são grandes empregadores também em Ribeirão Preto, né? A gente tem esse ramo, emprega muita gente. Esse ramo traz muito recurso para Ribeirão. Ribeirão estava ficando para trás porque não tinha o LED, né? Eu acho que isso era um grande atraso. Com o LED a gente traz muito mais anunciantes. Eu acho todos legais, mas eu tenho uma quedinha aí. Eu sou apaixonado pelo JB mesmo. O JB. Ele é fofinho, né? ele é fofinho. Deve ter umas piadas internas boas. Esse grupo aqui, um dia nós vamos soltar para assinatura para poder fazer parte, para poder rir. Então Entretenimento. Vou me inscrever na fila lá. Eu gosto muito desses caras também. Cara, e eu vou... Agora, o meu segredo, cara, o Sacha era um cara que eu ficava... Até porque o Sacha, durante o período que os restaurantes ficaram fechados, ele pôs muito a cara, né? Assim, ele brigou bastante e tal. E eu... É um cara que eu sentia vontade de conversar, mas eu tinha, assim, naquela época um receio. Eu falava assim, não
sei como esse cara vai entender o que eu tô pensando, assim, nesse momento. Porque eu também ficava consumido, né? Até porque quanto mais o nosso comércio, o nosso setor de serviço ficasse fechado, mais tempo a cidade ficaria estagnada. E aí eu falava, será que eu converso? Cara, a gente foi na inauguração das quadras de pickleball, né? E aí eu vi um cara muito bom para conversar, para bater papo. Não, ele é incrível. Ele também é incrível. entende muito de Muito carne de alto inteligente, padrão ali. Sim. E gente boa demais. Tá? Acho que é muito disciplinado. Isso ajuda muito ele. Disciplinado no negócio dele, no segmento. Inclusive, por isso que o Tennessee tem um sucesso que tem hoje. Mas, cara, vocês dois são dois caras. Se vocês não soubessem antes, saibam agora. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês, demais. pelo que vocês Obrigado. têm conquistado. Faltou uma coisa a gente falar, mas eu não vou terminar sem a gente falar disso. Primeiro, eu vou chamar vocês de dois grandes amigos, porque quando dois caras falam assim, ó, eu vou assistir a Copa do Mundo juntos e tal, e vocês foram pra lá assistir a Copa do Mundo, isso é muito legal. Isso já dava uma meia hora de programa pra gente falar, porque eu Tem queria muita muito saber história. das histórias de Muita vocês história. lá no Catar, lá na E Copa. pra mim, hoje foi o maior sonho que eu já realizei na vida. Foi essa Sem viagem de dúvidas, vocês. Vocês estavam juntos. se Tinha mais um, falando né? de- Sim, tinha o Neto. Seu Neto. O Neto. Agora, cara, uma loucura era... Aí eu vi que vocês, pela rede social de vocês, de repente eu tô assistindo o jogo, tá lá a Falaguasta gigante ali atrás. Eu falei, esse cara é bom pra caramba, cara. O que foi isso? Que repercussão que deu, né, cara? Eu tive essa ideia aí 2 dias antes de viajar, pedi pro Humberto, um parceiro meu, imprime pra minha faixa, que eu vou divulgar lá e tal, e vou tentar entrar, mas assim, eu tava sem expectativa. E aí eu fui entrando, sabe quando você vai, de repente você tá atrás do gol, com a cara, faixa que ali, legal, cara. Eu fiquei cara. com medo de tirarem a faixa, eu fiquei ali parado, eu cheguei 4 horas antes do jogo, Não, eu vários perdi jogos o esquenta, tinha eles lá ficavam fora. lá no esquenta da torcida, eu ia sozinho, Pra pôr a faixa. chegava na fila, primeira da fila praticamente pra entrar e punha a faixa. E eu fiquei com medo de tirarem, né? No primeiro jogo deu certo, foi quando você viu, no segundo a FIFA tirou, né? Ah, tirou? Tirou. Cara, mas, ó, foi muito... E eu, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que alguns anos atrás teve um cara, que não era o Chain, é lógico, mas é um cara, o Chain deve ter dado um patrocínio. Colocou a do Coque. Do né? Coque, tinha do Coque em todo lugar. Foi muito legal, parabéns, Obrigado, cara. foi muito show, foi marcante. Ó, e eu fico frustrado que a gente não falou de tudo que eu queria falar com vocês, mas a gente vai fazer mais alguma Deus coisa, quiser. tá? Muito obrigado pela Obrigado, presença de Maraca. vocês. Quem ainda não conhece, quiser conhecer o Natsumi, cara, fica num lugar muito privilegiado e fácil de todo mundo achar, uma das avenidas mais movimentadas de Ribeirão hoje, né? Anderson. Isso na Vladimir Meirelles, 1565. Em frente à 1565. Porsche. Eu 1565. posso falar que eu tô Ah. bem de vizinho ali. Porsche, BMW, Audi. Estamos ali no meio. Não sei como. Não sei como eu cheguei ali, mas estou ali. E a Falaguasta, cara, a Falaguasta não fica numa avenida movimentada, mas todo mundo já conhece. Eu acho que você fez aquele ponto lá muito bem e começou fazendo com uma coisa que eu queria te informar, Rafa. Você já não vai ser mais o maior playground ali, a maior área de lazer para crianças de Ribeirão Preto. Você está perdendo, então, Tô perdendo para pra mim Cantina mesmo. Falaguasta, Pra mim mesmo. para você mesmo. Em Cara, breve. parabéns também. Obrigado. Qual que é o endereço lá Na da Falaguasta? Visconde de Abaeté 701 e temos as unidades delivery também, na Maurílio Biagio, ali ao lado do Savenhago, lá em Bonfim também, ao lado do Museu da Gola, ali na rodovia, né? No Olhos d'Água, ali na divisa Olhos d'Água Bonfim. Temos a unidade Pocket também no Botafogo? Botafogo, Isso, né? E logo vem mais uma unidade Express em Ribeirão aí. Tá certo. Então, agora eu termino aqui agradecendo vocês, mas agradecendo também a Harmônica Produtora. E convidando você a conhecer a Harmônica Produtora. Vai no Instagram aí, digita Harmônica Produtora, vocês vão ver. Assim, esse podcast aqui, um pedacinho do que a Harmônica tem feito. A Harmônica tem feito muita coisa. Eu posso falar, cara, com equipamentos de ponta. O Thiago, ele é muito... ele se cobra muito, né? Então tá cada vez melhor aí o que a Harmônica tem feito. Não só o Thiago, o Jonatas e todo mundo que tem trabalhado na Harmônica. Eu vou falar, sou fã desse cara, e como você falou que você está abrindo uma Pocket... Nova Express. Uma Express, o Thiago é um Pocket... cara gigante, velho, porque ele, apesar de estar ali pocket, pequenininho naquele conteúdo, esse cara faz coisas maravilhosas aí, e a Harmônica tem feito trabalhos incríveis. Conheça os trabalhos da Harmônica, e se quem quiser conhecer os estúdios, fica esse convite também. A gente está aqui no Fiusa Center. Muito obrigado a todos. Vou ficando contrariado hoje por aqui, porque tinha papo para mais pelo menos 1 hora, 1h30 aí, mas é isso. Faço convite para você entrar nas nossas redes sociais. O meu Instagram é @Alessandro_Maraca.
@Alessandro_Maraca. Hoje você tem um motivo a mais. Coloca ali a nossa palavra, né? A palavra secreta, que é Sushi do Natsumi, e você vai concorrer aí a 2 vouchers. Semana que vem tem mais, e semana que vem tem presente aí da Falaguasta. Eu vou ficando por aqui, com muita dor no coração hoje, agradecendo todo mundo que ajudou a gente a fazer esse programa. Obrigado, gente. Até. Valeu. Tchau.